E aí, quando a gente vai estudar a Segunda Guerra, a gente vê que tem muitas poucas opções, né? Porque, me pergunta, você concorda com o que eu acabei de falar? Que são pouquíssimas opções que fariam o Hitler ter dominado a Europa? Concordo, cara. Eu acho que é virtualmente impossível. Só um milagre, Só um milagre. Muito fora da realidade para a Alemanha ter ganhado a Segunda Guerra. Não tem como. A gente vai tentar achar o mais possível dentro das realidades absurdas e se apegar nela só para criar o cenário aqui, mas não o que aconteceria, não tem como mesmo não. A guerra já começou. Vamos ver, qualquer pessoa que jogou Hearts of Iron 4, né, o jogo ele sempre dá uma ilusão, a União Soviética e a Alemanha são muito roubadas nesse jogo, né? É um jogo bastante verossímil porque dá pra você vencer com a Alemanha, né? Mas assim, qualquer pessoa que joga Hearts of Iron, o jogo começa em 1916 com a Guerra Civil Espanhola, né? Que serviu como warm-up, né, para os nacional-socialistas. O que acontece é o seguinte, na Guerra Civil Espanhola, que foi vencida pelos franquistas, né, os alemães conseguiram ajudar bastante. Para falar a verdade, que os alemães eles ajudaram com bombardeando cidades, né, governadas pelos socialistas, né. Então ali já mostrou para a Europa o poderio aéreo dos alemães, né. Só que aí, amigos, entra aqui um debate, né. Diferente da Primeira Guerra Mundial, eu tenho a posição de que a Alemanha teria condições de vencer a Primeira Guerra Mundial. E não só eu, mas como muitos historiadores acreditam que a Alemanha poderia ter vencido. Na Segunda Guerra Mundial, pouquíssimos historiadores acreditam nisso, né? Eu acho que só aqueles muito de direita mesmo, saudosistas do H, né? Que acham que a Alemanha poderia ter vencido. Eu acho que é uma guerra perdida desde o início. Mas o que acontece? A Alemanha, ela tinha assinado, depois do Tratado de Versalhes, um tratado que ela estava desmilitarizada, né? E aí, se eu não me engano, em 1900... Foi qual a Alemanha que... A eleição de 32 que o Hitler chegou ao poder? Qual foi? 32. Foi 32. Subiu democraticamente ao poder. Sim. E aí acontece. Ele teve a Noite das Facas Longas, teve a morte do Ribbentrop, e aí teve o incêndio do Reichstag, e aí a Alemanha se torna uma ditadura em 1933. Isso. Sim. Então, a partir dali já começa o processo de militarização da Alemanha, né? Começa a ter escolas especiais, começam a ensinar coisas nas escolas, né? E começam toda aquela coisa, né, que a gente vê lá naqueles vídeos lá das Olimpíadas da Alemanha, né? Toda aquela herança cultural. O plano de governo nacional socialista a partir daí se torna uma questão de Estado e o Estado trabalha para isso. Não é só mais uma ideia além do Estado enquanto ele estava no poder. Sim, mas se eu não me engano, os nacionalsocialistas eles tinham a noção de, não só arianista, mas de purificação racial, mas eles também tinham a noção de culto ao corpo, né? Eles tinham espalhado academias pela Alemanha, você já ouviu falar sobre isso? Sim, o fascismo gira em torno disso, culto ao ápice, ou que é visto como ápice da sua sociedade. Então, enquanto na Itália eles viam os soldados romanos como o ápice da civilização, então eles miravam naquilo, era uma visão muito mais de utopia. Você tentava chegar perto de um ideal utópico que não era possível, mas é onde você mirava. Isso aconteceu na Alemanha também. O culto ao corpo, o culto à família, o culto... Por exemplo, na Alemanha se defendia uma coisa, muitos de vocês estão ouvindo agora vão ficar bravos, vão ser totalmente contra isso, mas se defendia que o Estado bancasse as mulheres para que elas tivessem mais filhos, porque sim, assim... a raça ariana teria maior prole. Mas então, eles defendiam a natalidade, inclusive tinha aqueles reuniões da juventude nacional socialista em que rolavam grandes orgias, né? E aí a menina voltava para casa grávida, né? Uma coisa interessante sobre os nacional socialistas, né? Que eles foram os primeiros a desenvolver o kindergarten, né? O jardim de infância, né? Que até hoje existe na Alemanha e foi exportado para vários outros países, né? O kindergarten seria o lugar onde o Estado cuida das crianças, da creche. Sim. Aqui no Brasil. Não, peraí. Não. Porque a ideia do nacional socialista é que os pais iam trabalhar, a mulher ia trabalhar também, né? Todo mundo ia trabalhar para fazer um Estado cada vez mais forte e o Estado ia cuidar da criança. Essa é a ideia por trás do kindergarten, né? Então, mas aí você precisa entender a perspectiva por trás da Segunda Guerra Mundial. Os alemães tinham perdido a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que na minha concepção eles poderiam ter ganho, né? Mas eles foram humilhados no Tratado de Versalhes, passaram por um problema de superinflação, né? Foram governados, se não me engano, por uma coalizão de partidos de direita, né? Depois da Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra. Foi uma coalizão liberal, né? Que chegou no poder, né? Sim. E aí, o que acontece? A Alemanha tinha um grande problema, que o H, né? Eles sempre falavam que era a questão do espaço e tal.
o povo alemão, ele se encontrava fora das fronteiras alemãs. Você sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, né? Tinha alemão na Suíça, tinha alemão na Polônia, tinha alemão na Rússia, no Rio Volga, tinha alemão na... Todo o Império Austríaco tinha alemão, né? Então, quando teve a questão da Primeira Guerra Mundial, que houve a partilha, né? Que houve a questão dos Estados Nacionais, o povo alemão ficou separado, né? E muitos alemães passaram a serem cidadãos de segunda classe em outros países. Sabe disso, né, Menefredo? Inclusive, isso é citado antes dele chegar ao poder. Ele já era uma questão para ele. Ele fala isso no livro dele, Mein Kampf, sobre o problema dos alemães estarem espalhados pelo mundo e como o ideal seria reunir o Império Alemão. Era uma questão até antes dele entrar no partido, ele conhecer a ideologia. Já fazia parte da ideia de um país futuro para ele, pro H. Sim, então acontece. Qual é a noção de espaço vital? Espaço vital é o espaço que pertence a um povo, deve voltar a ser daquele povo. Então, se os alemães estão espalhados por diversos países diferentes da Europa, eles são alemães e eles ainda são parte da Alemanha. Ainda que o cara tenha nascido na Polônia, ele não deixa de ser alemão. E o dever dele no poder era resgatar esse cara, levar a cultura alemã até ele, levar as fronteiras da Alemanha até ele e juntar todos os alemães sob uma única bandeira, sob um único Estado. Não, mas eu já vi uma outra tese sobre essa questão de espaço vital. Que, tipo assim, a Alemanha não tinha como se desenvolver com aquelas fronteiras, entendeu? Ela precisava de espaço agricultável. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, sim. Então, dentro dessa tese do espaço vital, deveria haver um espaço agricultável, porque a Alemanha foi legada os direitos das colônias. As colônias que a Alemanha tinha na África eram as piores possíveis, né? As que tinham os piores poderes. É só você olhar para a Namíbia, entendeu? A Namíbia é um grande deserto, né? Deram, na parte da África, o pior para a Alemanha. Sim, enquanto países como a Inglaterra, por exemplo, ficaram com as melhores e se mantiveram com isso. Mesmo produzindo muito pouco, as colônias eram a base. Sim, então, eu vi um discurso do H em que ele dava muita ênfase nessa questão das colônias. Ele falava que não tinha como a Alemanha competir com a Inglaterra e com a França sem ter os recursos praticamente gratuitos que eles tinham da colônia, que era muito desleal. Que mesmo o povo alemão trabalhando sem parar, trabalhando em regime de semi-escravidão, não tinha como eles competirem, porque eles tinham uma mão de obra quase escrava vindo da colônia. Você já escutou esse discurso dele? Sim, já escutei. Inclusive ele colocava a questão das colônias como um crime contra o povo alemão. A única razão por eu ter dado aquela definição de espaço vital é porque em outros países, na Alemanha isso era bem comum, mas por exemplo na Itália, a Itália via a Etiópia como espaço vital também. E a Etiópia não é um território que interesse muito se você for pensar em produção, pensar nesse sentido que a Alemanha pensava. Mas a razão de Mussolini querer retomar a Etiópia é porque ele queria refazer o Império Romano no auge, então o cara que nasceu na Etiópia, e a Etiópia foi parte do Império Romano no auge, ele também era um italiano. Eu uso mais a definição de espaço vital como o espaço total ocupado por aquele povo, porque em outros tipos de fascismo, essa definição se encaixa mais, diferente do que aconteceu na Alemanha. Sim, mas na questão você tocou um ponto interessante, que foi a questão da Etiópia, né? Se não me engano, a Itália tinha tentado conseguir a Etiópia no início do século, né? Ou foi no século XIX. Eles tinham tentado conseguir a Etiópia e tomaram um pau, tomaram um fumo violento. Depois eles voltaram 2 anos depois, conseguiram massacrar lá o povo etíope, né? Mas a luta pela Etiópia foi uma luta muito sangrenta para os italianos, né? É uma questão de honra, né? Era uma luta que não valia a pena em nenhuma outra questão que não fosse a honra. Morriam muitos italianos, era um território que eles não precisavam. Era só, vamos conquistar um território que é nosso por pertencimento, por direito. E por isso, inclusive, eles não tiveram muito apoio. Nessa época, a Itália era dividida entre o Partido Conservador, que era o Partido Pró-Monarquia, e o Partido Liberal. Ambos eram contra a ideia. Embora o Partido Monarquista ele encabeçasse a guerra, os seguidores eram todos contra também. Era muito mais uma questão do rei. E isso foi recuperado por Mussolini, quando ele fez aquela aliança com a igreja e com o rei, e formou o fascismo italiano. Então, esse tipo de guerra... Depois a gente vai, se quiser, a gente pode falar mais disso. Mas uma das razões para eu achar que a Alemanha não tinha como ganhar a guerra é que os aliados da Alemanha eram muito ruins. Não dá pra comparar. O Japão é um povo muito forte. O povo japonês ele poderia ter condição de vencer. Agora, a Itália é muito fraca mesmo. Se você comparar... E se você, por exemplo, se você pegar os finlandeses lutaram bravamente contra os russos. Então eu sou obrigado a discordar de você. Eu acredito que o aliado italiano do H era muito ruim. Se você vai entrar numa guerra no meio do século XX, você prefere entrar numa guerra que vai ter ao seu lado, vamos colocar, por exemplo, na União Soviética, vai ter Inglaterra, França, Estados Unidos ao seu lado, ou você prefere o Japão, que, na verdade, era uma potência mesmo, especialmente ali na Ásia, a Itália e outros
outros grupos pequenos que se juntam, países pequenos, tipo African Corps, coisas assim. Eu prefiro muito mais o lado dos aliados, era muito mais fácil. Com certeza. O Japão realmente era uma potência, o Japão na Ásia era muito forte, mas não tem muita comparação. Então, vamos começar a tentar desenhar um cenário, como é difícil desenhar um cenário que a Alemanha tenha vencido. Por quê? Se a gente for pegar, olha só, Estados Unidos, maior potência, então, hoje é uma maior potência, mas na época já despontava como a maior potência industrial do globo, né? Depois tinha a Rússia, que, se não me engano, é o terceiro país de população na Terra, né? E também estava consolidado com um partido autoritário, que eram os comunistas, né? Tinha a Inglaterra e França, que eram as maiores potências econômicas da época, né? Então, esses países, 4 países estão de um lado, né? A Alemanha está do outro. Esses países têm mais gente, mais capital, têm mais financiamento, recursos, tem mais petróleo, tem mais tudo. A Alemanha não tinha como vencer. Tem uma questão importante que é o desgaste de guerra, que por lado dos aliados era muito pequeno, porque como a indústria americana foi o grande motor por trás deles, e os Estados Unidos não foi atacado em seu território, tirando Pearl Harbor, a indústria americana continuava produzindo e produzia cada vez mais. Na Alemanha, quando você perdia uma cidade, não só você perdia aquela cidade militarmente, mas você perdia a produção daquela cidade. Então tudo era muito mais escasso. Se você junta isso aí, você coloca a Rússia, que basicamente tinha gente infinita, eles tiravam o cara da Sibéria para lutar, não tinha como vencer os caras. A Rússia usou uma tática também, que é a tática de terra arrasada. O que acontecia? Quando a Alemanha conseguia invadir, como eles tinham muito território, como eles tinham muitos recursos, a Alemanha invadiu uma cidade russa. Quando eles percebiam que eles iam perder aquela cidade, antes de recuar, eles destruíam tudo, colocavam fogo nas plantações. Né? Esse recurso é muito usado por algumas mulheres, na época do divórcio, né? Se não é mesmo, vai ser de mais ninguém, né? Era uma guerra muito difícil. A gente ficou aqui antes de gravar pensando em possibilidades, mas é muito difícil. A situação já começou complicada. Então vamos começar a estudar as possibilidades em que a Alemanha teria. Então vamos considerar que a Alemanha, no primeiro momento, ela não estava inimiga da Rússia. Ela só entrou na inimiga da Rússia lá na frente. Né? E, se não me engano, no 41. Estou errado? É 41 ou 40? Tá certo. 41, né? Eu não lembro a data de cabeça, mas foi depois da guerra. A guerra já acontecia já há pelo menos um ano. Tá. Então vamos lá. No início, a Alemanha declarou guerra com a Polônia, tá? Ela criou lá um factoide para invadir a Polônia, né? E destruiu a Polônia de forma muito rápida, de forma obliterante, né? Realmente, Blitzkrieg, né? A Alemanha não declarou guerra contra a Polônia. A Alemanha invadiu a Polônia, depois de assinar o tratado com a União Soviética. A guerra foi declarada pelos inimigos da Alemanha, pela França e pela Inglaterra. Peraí. A Alemanha invadiu a Polônia, e aí a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, foi isso? Isso, esse é o início da guerra, oficialmente. Tá, mas o H, ele não acreditava que ia gerar guerra mundial caso invadisse a Polônia. Isso é bastante claro, né? Sim, bastante claro. Para ele estava fazendo algo que era do direito dele. Era do direito do povo alemão tomar aquele território, porque aquele território era espaço vital alemão. Sim. Não era visto como invasão. Mas vamos colocar a perspectiva que antes, quando ele tinha invadido a Tchecoslováquia, a questão dos Sudetos, né? Ele tinha invadido a Tchecoslováquia para pegar o espaço vital, que tinham alemães vivendo ali nas bordas da Tchecoslováquia, né? E aí os ingleses e os franceses fizeram um acordo com ele, e ele falou que não tinha mais requisições territoriais. Entendeu? Isso aconteceu. Acabou ali. Ou seja, ele mentiu. Eu poderia fazer malabarismo e falar, não, foi uma ideia ali de tentar, mas mentiu. Sendo direto ao ponto, sim. Se você for olhar de forma, sendo pragmático, eu quando estou jogando Victoria 2, né? Cara, eu prefiro muito mais a Polônia, aquele corredor polonês ali, Danzig, né? Eu prefiro muito capturar Danzig do que pegar os Sudetos, né? Porque integra o território alemão, porque a maior parte das indústrias alemãs estava naquela porção oriental. Eu acredito que Hitler fez nesse momento que ele afirma que não vão haver mais invasões, foi tentar evitar a guerra ali, pensando que quando os ânimos esfriassem, chegar até a Polônia não causaria uma guerra. E deu errado. Mas a ideia foi, não acredito que ele mudou de opinião no meio, não. O plano já era chegar até a Polônia, e foi só uma tentativa de fazer parecer que não era, para não causar uma guerra imediata. Sim. Então, basicamente, o que aconteceu foi que desde que os nacionalistas chegaram ao poder de 1933, eles começaram a remilitarizar a Alemanha, né? Principalmente a juventude, né? Começaram a investir no exército, e aí entra naquela questão que a gente sempre fala, poder de barganha, né? Conforme o cara tem barganha, né? Ele pode ficar mais abusado, né? E a Alemanha começou a ficar abusada, começou a invadir países, invadir o Sudeto lá, né? Mas se bem que, se não me engano, a Áustria, o Anschluss, né? Eles votaram a favor dos alemães, né? Para participar da Alemanha, né? Na unificação da Alemanha e da... Isso aí... O povo na época via a Alemanha e o crescimento da Alemanha como uma nova chance ao nacionalismo. Inclusive é por isso que ele foi eleito
Homem do Ano pela revista Times americana. Era muito visto como uma nova chance ao nacionalismo e uma reação ao liberalismo. A gente fala muito de liberalismo hoje, mas o liberalismo já era grande na Europa naquela época e mal visto pela parcela mais conservadora da população, que era monarquista. Então, na França, por exemplo, existia um grande grupo de apoiadores das ideias nacional-socialistas. Não era uma coisa imposta, assim como a gente costuma ver, que os caras chegavam lá e obrigavam as pessoas a segui-los. Já existiam grupos que defendiam as ideias dentro dos países, e esse avanço, essa dominação, ela era muito mais orgânica do que uma dominação militar. Sim. Essa anexação não, unificação, né, porque foi votado, né, da Alemanha com a Áustria, né, tá muito tipificado naquele filme A Noviça Rebelde. Já viu esse filme? Nunca vi ele, cara. Tá, é um filme de 65, ganhador de todos os Oscars possíveis. Muito bom, por sinal. Então, mostra a história de uma família, de um militar austríaco, né? Que não aceita a unificação com os alemães, entendeu? O cara é um nacionalista austríaco e ele não aceita. E eles fogem para a Suíça. Então, amigos, vamos aqui entender que a Alemanha estava começando a ficar muito forte. A Alemanha estava crescendo economicamente, né? A Alemanha está ficando pujante, a Alemanha sediou as Olimpíadas, ganhou as Olimpíadas daquela década, né? Foram feitas em Berlim, se não me engano, né? E elas eram para decretar a hegemonia da raça ariana, né? E de fato, naquelas Olimpíadas, os alemães venceram a maioria das medalhas de ouro. Na Segunda Guerra Mundial, o que a gente vê é que estava virando barril de pólvora, né? E que basicamente podia acontecer a qualquer momento, né? O que acontece é que tanto a Alemanha invadindo os Sudetos, quanto a Itália invadindo a questão da Albânia, se não me engano, né? Sim. Então aquilo já estava começando a chamar muita atenção das potências, das principais potências europeias, que é a Inglaterra e a França. Me explica pra gente por que a Itália invadiu a Etiópia em 37, foi isso? Eu não lembro a data de cabeça. Foi antes da Segunda Guerra, mas não lembro exatamente. A Itália invadiu a Albânia, a invasão da Albânia foi mais bem aceita, inclusive hoje em dia existem partidos fascistas na Albânia bem grandes, o povo de lá gosta muito da ideologia e se identifica como italiano. O albanês normal, ele torce para um time italiano, por exemplo. Na Etiópia não, na Etiópia foi muito mais violento porque foi depois de diversas guerras e, por exemplo, a Itália chegou num ponto onde ela estava tão avançada militarmente que ela lutava contra etíopes usando metralhadora e os etíopes não tinham nada. Os etíopes lutavam com armas muito primitivas, lança, mosquete, sabe, coisa assim. Foi uma guerra bem sanguinária. Então na Etiópia a situação foi bem mais complicada do que foi na Albânia, mas a Itália conseguiu vencer as duas batalhas. Esse momento que você comentou agora, que não se esperava a guerra, é muito porque a Primeira Guerra Mundial foi muito sangrenta. A Primeira Guerra Mundial a gente não aprende muito sobre ela na escola, mas ela foi muito mais sangrenta do que a Segunda. A Primeira Guerra Mundial ainda não tinha esses acordos internacionais que proibiam, por exemplo, o gás mostarda, que era horrível, ele fazia sua pele soltar fazer sua pele explodir de dentro para fora, basicamente. É uma morte muito ruim. A Primeira Guerra Mundial não tinha nenhuma restrição a napalm, por exemplo. Napalm era usado em cidades com civis. A Primeira Guerra Mundial era muito mais violenta porque os caras usavam baioneta para entrar em trincheira e sair furando todo mundo. Então, o medo da Primeira Guerra Mundial para os países que venceram aquilo não queriam passar por esse tormento de novo era muito grande. Então, eu vejo muito essas invasões também como uma aposta dos países que já perderam, que já não tinham mais... eles não tinham uma glória para lembrar da Primeira Guerra Mundial. Então, eles queriam a vingança por aquilo. Revanche. Eles acreditavam que a França, por exemplo, isso é revanche, eles acreditavam que a França, por exemplo, não ia querer passar de novo por aquilo, então eles não iam entrar numa guerra, que a Inglaterra não ia querer mais uma guerra, e ela foi avançando cada vez mais até um ponto que não dava mais para não acontecer, porque se eles não declarassem a guerra, o expansionismo alemão ia chegar a um ponto onde eles não teriam mais como tomar qualquer medida, então eles foram obrigados, eles foram levados à guerra, e a aposta muito do eixo era que eles não fariam isso. Sim, então basicamente como se fosse um jogo de pôquer, esse período entre guerras, né? É como se fosse um jogo de pôquer. Os caras estavam querendo se o cara do outro lado ia blefar, né? Vamos invadir aqui os Sudetos para ver o que eles vão fazer. Agora vamos pegar toda a Tchecoslováquia para ver o que eles vão fazer, entendeu? Agora vamos ver, vamos anexar ali a Áustria, né? Para ver o que eles vão fazer, né? Eles não faziam nada. E então o cara só ia tomando mais. É igual quando você vai comer uma mulher, meu filho. Tipo, vou colocar a mão no peitinho, vamos ver se ela vai fazer uma coisa. Agora vou colocar a mão ali embaixo. Não chama a polícia, né? Aí entendeu? Aí depois vamos colocar o pau ali, pra ver se ela vai fazer. Se a mulher não chiar, você vai fazendo, né?
Fala. Quando eu estiver dando aula daqui uns anos, esse aí vai ser meu exemplo perfeito. Valeu, cara. Vou deixar anotado aqui. Ensinar pra 6ª série como funciona a Segunda Guerra Mundial usando esse exato tema aí. Não, mas é isso, né? Poxa, os caras acharam, né? Ou seja, o H e o M, eles eram os audácios, né? A galera sagaz que estava tentando correr atrás do negócio. Eles estavam totalmente humilhados, né? E tipo assim, eles já subiram ao poder, né? Com um discurso revanchista, né? Um discurso de humilhação, né? Aí um discurso, eu não vou falar populista, porque esse termo não se é completamente anacrônico, mas assim, um discurso realmente vingativo, como eu posso dizer, né? Mas eu vou ter em consideração assim que a economia alemã e italiana, como é que eles estavam nesse período aí dos anos 30? Eles estavam estabelecidos? Porque tinha tido a crise de 29 e a Alemanha sofreu pra caramba. Como é que estava a economia desses países antes da guerra? Você vai conseguir comentar isso aqui bem mais do que eu, que você é formado em economia. Eu sei um pouco pelo contexto mais histórico, mas o que eu sei eles passaram por um momento muito ruim após a Primeira Guerra Mundial, ambos, e nesse momento a economia estava crescendo e junto com o crescimento econômico também tinham o crescimento social, o crescimento de orgulho e tudo isso. Por exemplo, na Itália, uma coisa que era muito valorizada quando você vê as propagandas do Partido Fascista antes da guerra, é o fato de italianos estarem retornando para a Itália depois de terem saído após a crise econômica da Primeira Guerra Mundial. Então, o cara que saiu e veio para o Brasil, por exemplo, e queria ter uma vida melhor no Brasil porque ele via que a Itália estava completamente acabada, ele voltava para a Itália e levava os filhos para lá e voltava a ter identidade italiana. Então, era muito valorizada essa questão de estamos restabelecendo o que é nosso. Jogadores brasileiros de futebol que tinham ascendência italiana foram jogar lá, tem casos famosos disso. E na Alemanha a mesma coisa, a economia ela voltou a crescer, e aí você começa, quando a economia cresce, você quer mostrar que você está restabelecido. A seleção italiana de futebol era muito forte porque o Estado investia nela, ela foi campeão do mundo de 34 e 38. O Estado investia na seleção de futebol para mostrar que as glórias daquele time eram as glórias também do Estado, por isso eles usavam a camisa negra com o fátio no peito ao invés de usar a bandeira italiana. A Alemanha ela precisava mostrar também através das Olimpíadas a grandiosidade do Império Alemão após essa queda econômica da Primeira Guerra Mundial. Então a economia está restabelecida e você mostra para o povo e para o mundo que você já está grande de novo. Eu não sei, vou ser honesto aqui, nas entranhas como isso funcionava. Se o plano de governo alemão ele se manteria economicamente por muito tempo. Não. Eles conseguiriam se manter Não. sem invadir outros países. Aí você pode falar mais. Mas Não. no contexto histórico, a visão que passava é que estava tudo bem. Não, inclusive esse é mais um ponto pelo qual a Alemanha não poderia vencer. Por quê? A economia alemã, no ano de 39, né, quando começou o conflito, né, já dava sinais de desgaste, tá? Então, ter uma guerra, se houvesse eleições, né, em 39, provavelmente o Partido Nacional Socialista já teria dificuldade. Porque, acontece foi o seguinte, né, eles tiveram, eu não sei como é que é a economia da Itália, porque eu nunca estudei, mas o que eu sei da economia da Alemanha é o seguinte, que depois da Primeira Guerra Mundial, eles ficaram dominados, né, a Alsácia-Lorena voltou para a França, né, e aí aquela parte do Vale do Ruhr começou a ser dominada pelos franceses, né? E aí parece que a Bayer perdeu um monte de patente para a França, os trabalhadores alemães começaram a se voltar contra o regime de semi-escravidão que existia nas fábricas, né? Ou seja, o povo estava muito humilhado mesmo, e o governo alemão da época, ele para pagar a dívida do Tratado de Versalhes, né? Ele começou a fazer... Só existe 10 formas de você pagar de você pagar uma dívida, né? De você pagar, por exemplo, uma dívida de guerra enorme, impagável, né? Uma é aumentando imposto. Outra é fazendo dívida, que aí você vai pagar isso aí no longo prazo, né? A próxima geração que vai pagar essa dívida, né? E a terceira é com a inflação, imprimindo papel moeda sem lastro, né? Só que isso aí gera inflação, né? Que foi a terceira opção feita pelo governo alemão na época. Então, o que aconteceu no período entre guerras é que os alemães, além de estarem humilhados com a derrota, né, uma derrota que ninguém esperava, tá? Uma derrota que acabou com o Império Alemão, que eles perderam territórios na África, que eles perderam territórios ali na Polônia, que eles perderam até mesmo o Kaiser teve que abdicar, né? Eles também tiveram que ver um monte de alemães, né, voltarem para casa sem perna, sem braço, sem olho, totalmente destruído pelo gás, muitos malucos. Então o povo alemão ficou completamente destroçado. O governo se deu em seguida um governo conservador que fez as devidas mudanças, tá?
E muito do crédito que é dado para o governo nacional-socialista é fruto dessas mudanças que foram feitas pelo governo que antecedeu o nacional-socialismo, entendeu? Eles foram extremamente responsáveis, eles fizeram basicamente as coisas certas para devolver a Alemanha no período de desenvolvimento. Inclusive, muito é falado nesse período do nacional-socialismo, né? Ah, não, que a Alemanha era totalitária, né? Que a Alemanha é Estado total. Amigos, se você for estudar de forma séria, né? Séria, porque hoje em dia, ô Menefrego, as pessoas são muito ideológicas, né? Nacional-socialismo mal. Conservadorismo bom. Não, amigo, não é assim. Os partidos conservadores apoiaram o nacional-socialismo na eleição de 32, né? A coalizão pelo qual o Mr. M venceu é uma coalizão de partidos conservadores. E o eleitorado do Partido Conservador, do Partido Nacional-Socialista era anteriormente o eleitorado do Partido Conservador. Então, por isso quando você vai olhar assim, fala assim, não, o nacional-socialismo é de esquerda. Então, assim, sob que prisma, né? Porque eleitoralmente era visto como de direita, era visto como uma opção ao comunismo, né? Justamente por ele ser tão mal visto é que acontece essa ideia do zero de esquerda. A direita tem que empurrar para a esquerda tem que empurrar para a direita. Porque mas uma ideia tão mal vista, era a terceira via, né? Você vai colocar... É a terceira via. A definição própria dada por eles era de terceira via política. Surgiu na Itália, a primeira ideia de terceira via surgiu na Itália. Eu não acho que o H se diria terceira via em vida, mas o que a gente usa para englobar todos os fascismos diferentes, desde Codrano na Romênia até Franco, Primo de Rivera, todos eles, tem gente até que estende isso, eu não concordo, mas tem gente que estende até Perón na Argentina. Mas sabe, se você for estender essas coisas que não cabem nem na esquerda nem na direita, se chama de terceira via política, terceira posição política. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que muita gente acha que o nacionalsocialismo defendia o Estado total. Amigo, isso de fato aconteceu num determinado período da guerra, que a gente chama de guerra total. Que a Alemanha começou a entrar em todas as partes da economia, né? Mas no início, a gente está falando de 1933, 1935, né? Nesse período houve até privatização. Privatização foi o Estado total? A privatização era... Você misturava a ideia de privatização com a de nacionalização. Então você privatizava para empresas alemãs. Não é coisa de Estado total. Então, não, espera aí. O plano dos Michelin era o quê? Era tirar as empresas dos sanitas, né? Para entregar para o capital alemão, né? Sim. Então muitas empresas foram expropriadas, mas não nesse momento, né? Não nesse primeiro momento. Foram expropriadas e depois foram dadas, oferecidas para o capital alemão, né? Que basicamente que financiava o partido, né? Existia uma corrupção também ali, ali do Göring, né? O partido tinha uma parada muito suja, né? Além disso, a gente tem que falar que o Partido Nacional Socialista também tinha um lado muito ocultista, você sabe disso, né? Sei, né? Inclusive, não profundamente, mas eu sei do lado ocultista. Tinha um lado ocultista, né? Inclusive uma das missões deles era o fim do cristianismo. O Himmler tinha a frase exatamente isso, que eles eram muito influenciados, não estou falando que Nietzsche tinha alguma coisa a ver com isso, mas eles eram muito influenciados por uma visão nietzschiana, né? De que o cristianismo era fraco, que eles precisavam de um povo forte, que para isso o cristianismo é um empecilho, né? Por isso que eles começaram a adentrar, começaram a se esmiuçar dentro das igrejas luteranas, né? E começou a ter uma questão junto com a Igreja Católica. Só que, quando ele foi fazer esse pacto com o Mussolini, parece que o Mussolini conseguiu barganhar com ele para que ele não interferisse na Igreja Católica nesse primeiro momento. Mas eu acredito que caso ele tivesse vencido a guerra, tá? Ele ia para cima dos católicos depois, entendeu? Porque essa questão é bom a gente deixar aqui, que é tipicamente do nacionalsocialismo alemão. Na Itália, o fascismo ele dependia da igreja. A figura... Outros movimentos fascistas também eram assim. E existem diferentes tipos de fascismo, mas esse ocultismo era muito presente no alemão. O italiano, por exemplo, não era. O fascismo italiano ele tinha até uma visão que hoje em dia seria muito vista como liberal em economia. Tem um livro do Mussolini que eu sempre indico, chamado A Doutrina do Fascismo. Ele tem um trecho chamado O Estado que Nós Queremos, onde ele diz, claramente ele mesmo afirma, o criador da ideologia, que o Estado, quando ele se expande muito, ele perde força. A gente tem essa noção que o Estado, sendo muito grande, ele domina tudo, então ele é forte. Na ideia dele não. Se você tem um Estado que, por exemplo, cuida dos Correios, que, por exemplo, cuida do telégrafo, que cuida dos seguradores, você tem esse Estado super gigante, mas que tenta cuidar de tudo e não consegue abraçar tudo, o Estado, na verdade, está sendo fraco. Ele defendia um Estado que fosse muito presente no que era essencial para a Itália naquela época, que era a polícia, a educação das novas gerações, porque você tem que criar esse ideal nos jovens para que a doutrina continue viva,
e você tem que defender a política externa também através do Estado. Então o Estado ele tem poder total sobre essas três partes: segurança nacional, educação, política externa. Eu falo muito um negócio lá no meu podcast que é o seguinte: a gente fala hoje que o Brasil está destruído. O Brasil está muito mal economicamente, o Brasil tem problemas sociais absurdos, a gente está muito mal. Mas se a gente comparar o que a gente tem hoje com o que a Alemanha tinha, por exemplo, a Alemanha estava terraplanada. A Alemanha, se você chegasse até Berlim após a Primeira Guerra Mundial, não existia mais Berlim, era tudo destruído, tudo bombardeado, a economia alemã estava quebrada. A Alemanha não era líder, não era independente para tomar decisões no seu próprio território, porque os pactos forçavam ela a dar dinheiro para outros países, ela não podia desenvolver o seu exército. Então eles realmente estavam numa situação onde o país estava quebrado. Aquilo ali era um país quebrado. E conseguiram subir ao cargo de potência. Uma vez que se tornaram potência, decisões ruins foram tomadas, não conseguiram se manter lá. Mas o processo de voltar a ser uma potência foi muito rápido. É uma coisa que não seria possível se eles não fossem organizados, se eles não soubessem o que eles estavam fazendo. Não eram uns caras loucos falando, vamos invadir ali, está decidido. Era um plano de governo maior que foi calcado aos poucos. Foi um plano de privatização, né? Eles fizeram isso para conseguir financiar um programa de infraestrutura, né? Porque eles acreditavam que a Alemanha, para ser forte, ela precisava ter muitos empregos, né? E para isso ela precisava ter muita gente trabalhando no setor de construção civil, financiado pelo Estado, né? Então isso foi custeado através das privatizações que aconteceram no primeiro governo. Entendeu? Assim, as Olimpíadas, por exemplo, são parte desse processo. Para construir um estádio, você vai empregar muita gente, então começaram essas grandes construções para empregar o povo alemão. Sim, só que como todo processo teve esse estatal, isso teria um limite. Porque uma hora vai ter que entrar a iniciativa privada para conseguir, porque uma hora o dinheiro do governo acaba. E aí você criou um monte de bolha. Um monte de gente trabalhando no setor civil, no setor de construção civil, que não vai encontrar emprego nessa área do setor privado, né? Então, uma hora vai estourar o desemprego, né? Então, por isso que é percebido, que outros economistas acreditam que, caso a Alemanha não tivesse guerra, eles iam ter muitos problemas, e o país ia entrar em crise, né? Mas uma solução que os nacionalistas tiveram para esse problema é o seguinte: eles colocaram milhões de pessoas no exército, né? Com isso, acabou o desemprego na Alemanha. Uhum. Então, basicamente, aquele problema que eles tinham, né, na década de 29, né, no ano de 29, aquela crise, metade do país desempregado, praticamente foi erradicado. Em poucos anos, menos de 10 anos de Partido Nacional Socialista, acabou o desemprego, né? Então você fica imaginando... Fala. E como governo, isso era um plano de governo, você engloba isso com as outras questões que a gente falou antes. Então, uma família tradicional alemã. O homem trabalhava ou estava empregado no exército ou na construção civil, tinha uma forma de ganhar dinheiro. A mulher era incentivada ao Estado a ter filhos, as famílias ganhavam... É uma coisa próxima ao que a gente tem com Bolsa Família aqui, não é a mesma coisa, mas é próximo disso. A família era incentivada a ter mais filhos e... O sistema começava a ruir economicamente e eles precisavam de alguma coisa para levar a moral do povo. O que eles encontraram para levar a moral do povo? Eles precisavam invadir os países, né? Porque, olha só, aí quando você começa a olhar por essa perspectiva, você vê, cara, como é um jogo que não tinha como dar certo, né? Porque o sistema já estava ruindo, eles tinham um grande exército, o que a gente vai fazer com esse exército, né? A gente tem que colocar em ação. Só que, a qualquer momento, podia vir Inglaterra e França e colocar tudo a perder. Não é o que eles queriam. Se você investe no seu exército, você tem que ter algum resultado daquilo, você tem que ter dinheiro de volta de alguma forma. Você não vai só ficar investindo à toa. Sim. Então, o que acontece? Eles foram lá, e num ato de bastante responsabilidade, eles invadiram a Polônia, né? Ao meu ver, já foi o início do fim, porque a partir dali a França e a Inglaterra já assinaram lá a declaração de guerra, né? E ali, olha só, até aí, amigo, a guerra ainda poderia ser ganha, se fosse só Inglaterra e França, tá? Mas vamos tentar. Porque a França, a gente pode ver que a Alemanha venceu a França, né? Uhum. Até é fácil, né? O problema é que a Inglaterra, cara, é muito difícil a gente ver um cenário que a Inglaterra é vencida, tá? Porque até a Operação Leão Marinho não deu certo, né? Mas então, vamos lá. A partir do momento que ele invade a Polônia, né? Ele destrói a Polônia, arrasa a Polônia, né? E aí, acontece, começa o conflito com a Inglaterra, né? E aí, nessa primeira fase, eles começam a levar a guerra para o norte da África, né? Quando tem a raposa do deserto, o general Rommel, né? Com essa parte, né? Sim. O que o Rommel foi fazer lá no norte da África? Nesse processo de início de guerra, a União Soviética não se envolvia, porque ela tinha um pacto de não agressão com a Alemanha, então estava honrando esse pacto no primeiro momento, até porque, tendo uma guerra entre a Alemanha e França e Inglaterra,
existia na França a chamada linha Maginot, né? Que era uma faixa de terra na fronteira entre a Alemanha e a França, completamente militarizada, em que a França praticamente se protegia de qualquer possível invasão alemã, né? O que acontece foi que os alemães tiveram uma tática muito mais inteligente. Eles invadiram a França cortando o caminho pela Bélgica, né? Aí pegaram os francos pegaram o exército francês pelos francos, invadiram Paris e praticamente destruíram a França rapidinho, né? Os franceses ficaram completamente humilhados, né? Eles fizeram de tudo para que os alemães não bombardeassem Paris, né? Então, basicamente, a primeira etapa, né, da guerra, né, que foi destruir os franceses, foi concluída com muita facilidade, né? O problema é que a Inglaterra não tinha fronteira com a Alemanha, né? Então, para invadir a Inglaterra, né, eles precisavam, como é que a gente pode falar? De uma operação anfíbia, né? Ah, tá, ok. Na Segunda Guerra Mundial, todo o foco da guerra ele é focado na Europa. A guerra acontece na Europa. Só que ela é mundial, ela se expande para todos esses outros países e continentes, porque a Europa precisava das suas colônias, especialmente a Inglaterra, que tinha muito... Um dos focos da Alemanha conseguir chegar até a Índia seria tirar muito do poderio inglês. Então, a expansão para o norte da África, a expansão rumo ao Oriente, é porque nesse cenário, como todos esses territórios são dominados por nações europeias contrárias a você, quando você domina um território deles, você não só está conseguindo recursos para você, mas você também tira recursos do seu oponente. Você ganha dos dois lados. Uma outra coisa também importante da campanha no norte da África foi a criação da African Corps, que você favorecia as forças nacionalistas daquele território para que eles lutassem contra o invasor. Então, você dava dinheiro para grupos militares que já existiam ali. Esses grupos militares faziam parte do seu exército meio como mercenários, tem isso também no Victoria, que você joga lá, e aí eles criavam uma ruptura dentro da nação, e depois você entrava com o seu exército e só fazia oficial a dominação daquele novo território. Essa expansão inicial ela acontece por isso. Você não consegue expandir na Europa, mas você consegue expandir para a África e para o Oriente Médio, e para a Ásia, e com essa expansão você aumenta os seus recursos, o seu território e tira do seu inimigo. Sim, mas então a gente coloca em perspectiva, né, que o que o Rommel foi fazer lá no norte da África era tentar cortar aquela questão do canal do Suez com a Inglaterra, né? Eles sabiam que eles não podiam invadir a Inglaterra, né? Então eles podiam isolar a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha, né? Eles não produzem muita comida. Eles recebem muita produção de exportação de commodities, né? Então, qual foi o plano do eixo, né? Vamos isolar a Inglaterra, né? Através do Mediterrâneo, né? Porque a maioria das importações inglesas passavam ali pelo canal do Suez e também pelo aquele estreito lá da Inglaterra, Gibraltar, né? Então, esse foi a principal motivação da Alemanha tentar invadir o norte da África, né? Só que acontece o seguinte, não tinha como dar certo, por quê? Porque não existia cadeia logística. A Alemanha, se não me engano, ele perdeu uma batalha muito importante na ilha de Malta, o Chipre. Eles perderam uma batalha ali, e a partir do momento que eles perderam aquela batalha, não existia mais possibilidade de haver suprimento, logística, né? De continuar dando suprimento para o Rommel. Então, basicamente, ali eles estavam condenados, né? Deles foi cortada. Isso aí aparece num documentário, num seriado chamado Band of Brothers, que um dos episódios eles estão tentando cortar essa linha de suplementos. Porque linha de suplementos, imagina os caras recebendo um whey, uma creatina lá, cortar a linha de suplementos, porque sem ela Roma não conseguiria se manter no norte da África, ficando isolado da Europa, seria fácil derrotar ele lá. E Roma, inclusive, é um general em procura. Não, provavelmente foi um dos maiores generais da Segunda Guerra Mundial, né? Também tem aquele Ben Gurion, né? Tinha uns generais... O Patton lutou do lado dos aliados, mas era um cara foda também. Não, o Patton também. O Patton, ele queria entrar em guerra com os soviéticos, aproveitar que eles estavam ali, né? Patton odiava comunista, cara. Inclusive tem um filme excelente chamado Patton, Herói ou alguma coisa assim. É um filmaço sobre a história do Patton, biografia do Patton, né? E aí acontece o seguinte, o Rommel, mesmo ele sendo a grande raposa do deserto,
ele acabou sendo derrotado, né? Eles conseguiram, se não me engano, chegar no Egito, né? Só que aí eles estavam com muito pouco suprimento, apesar de ele ser um general muito superior àqueles que estavam lutando, ele acabou sendo esmagado lá pelos britânicos, né? Então, uma vez com que eles tinham perdido o fronte no norte da África, eles tentaram lutar na Europa, né? E aí, acontece, chegou naquele momento da guerra em que a Alemanha precisava de quê? De suplementos, né? Ele sabia que eles não iam conseguir cortar os suplementos dos ingleses, né? A gente tá falando o quê? Principalmente de petróleo, que vinha do Oriente Médio, né? Que passava ali pelo canal do Suez. Em compensação, a Alemanha sofria com déficit de suprimentos, né? Porque o único petróleo que eles tinham era o da Romênia, né? Então meio que eles estavam condenados para perder a guerra nesse momento, né? Eles perderam o Norte da África e perderam a guerra. Sim. Depois de um tempo, a agricultura alemã também começou a quebrar. Muitos alemães morreram de fome, inclusive nos momentos de cerco. Mas o primeiro grande problema foi a falta de petróleo. Você não consegue se manter numa guerra sem petróleo, sem avião, sem tanque de guerra. E como eles foram cercados pelos seus inimigos, não tinham mais para onde expandir, o norte da África tinha sido perdido, o Rommel voltou, o Rommel foi lutar na Dinamarca, se não me engano, ele foi lutar em algum lugar ali da Europa, mas eles tinham uma superioridade militar de ter os melhores generais, mas você não conseguia colocar isso em prática. A grande tática de guerra alemã, inclusive a Blitzkrieg, era inviável se você não tivesse petróleo em abundância. E aí começou a perder a guerra. A guerra para a Alemanha era muito uma questão de suprimentos. Eles, sem essa primeira invasão delas, quando ela não foi, essa primeira expansão para a África, quando ela não foi bem sucedida, ali já acabou. Então, você não tem muita cartada para dar. Então, meu amigo, olha só, vencer a França foi fácil, mas vencer a Inglaterra é muito mais difícil, né? Porque a França, se juntar os ouvintes do GadoCast e for lá, os caras pedem... Vou lá falar por dentro do GadoCast na Torre Eiffel, né? Desculpa, né? Não, tá bom, a gente se rende. Sim, mas a França, a Inglaterra realmente tinha muitos aliados, tinha a Índia, tinha um monte de colônia, também tinha os interesses dos Estados Unidos por trás, que acabavam ferrando no longo prazo, né? Mas, ou seja, a gente pode dizer que a guerra começou a ser perdida nessa derrota nessa ilha de Malta, né? Que foi quando ali realmente acabou a chance da... Porque caso eles tivessem vencido aquela batalha, daria para esticar a guerra por mais tempo, porque pelo menos eles conseguiam negar os suprimentos da Inglaterra, né? E pelo menos pegar os suprimentos lá que vinham do Iraque, né? Minando aos poucos, e o que aconteceu com eles de ficar sem suprimentos aconteceria com os aliados. Não, mas ainda assim, os aliados ainda tinham muitas outras fontes de petróleo, cara. Muitas outras. O eixo estava muito infeliz. O eixo tinha escolhas muito infelizes, né? Eles estavam muito isolados. Você acha que se os Estados Unidos não entrassem na guerra, dava pra ganhar? Ou não? Não dava pra ganhar. Não dava pra ganhar. Não dava pra ganhar de jeito nenhum. Porque eles iam acabar isolados de qualquer jeito. Por exemplo, eles tinha aquele conceito que chamavam Fortaleza Europa, né? Que a Europa estava completamente fechada, né? Mas mesmo assim, a economia deles ia pro buraco, né? Tanto é que eles foram obrigados a invadir a Rússia nesse momento. Foi no momento que eles não tinham mais o petróleo, a chance de conseguir o petróleo lá que vinha do Oriente Médio. Então assim, não, agora a gente precisa de petróleo. Qual é a fonte de petróleo mais rica que tem aqui perto? É o petróleo do Cáucaso, que estava na Rússia. O grande problema disso é que você ia ter que enfrentar o maior exército do mundo, que é o Exército Vermelho, né? No inverno. No inverno, né? Aí sim. Não, mas olha só. Aí tem um outro porém que dificulta pro H. O COM tinha invadido a Grécia meses antes, né? E aí, como ele não tinha conseguido invadir a Grécia, o H teve que desmobilizar as tropas que iam participar das preparações para a Barbarossa para invadir a Grécia, entendeu? Então meio que atrasou a invasão da Rússia e acabou deixando isso para o inverno, entende? Uhum. Então, primeiro, olha só. Mas aí, amigo, mesmo que tivesse invadido no inverno, no verão, invadir a Rússia seria muito difícil. Mas então, eles começaram lá a invasão da Rússia. De início, tudo deu certo, né? Sim, avançaram bem. Os primeiros dias de invasão, as primeiras semanas, estavam ótimas. Tudo perfeito. O problema é quando você começou a ter batalhas no inverno, você não... Já falamos aqui, você não tem suprimentos chegando, então os caras estão com fome. Se você perdia, estava com uma bota, por exemplo, você perdia ela, você não ia ter outra, então muita gente começou a ter problema de saúde por isso, morrer de frio, literalmente, porque os caras não tinham mais roupa. E quando eles chegaram em Stalingrado, eles encontraram uma cidade totalmente fechada. Stalingrado, essa é uma das grandes batalhas que você teve uso de atiradores de elite, de snipers. Inclusive tem um cara muito famoso, eu está ele agora, chama Vassili Zaitsev, que era um sniper soviético bem grande. E você tem um exército com frio, com fome
chega num lugar completamente inóspito e os caras totalmente cercados, com um atirador o tempo todo matando os generais. Aquele momento eles ficaram presos e para trás era só gelo e tudo devastado por conta dessa tática de devastar o território que a Rússia fazia quando recuava. Você não conseguia mais recuar e você não conseguia tomar Stalingrado. Então ali eles foram deixados à mercê e ali acabou de vez a chance da Alemanha ter algum êxito militar a partir daí. Não, aí, amigo, aí já tem aquela Wagrif, né? Porque aí a gente sabe que os generais da Alemanha, eles discordaram do H, sabe disso, né? Eles discordaram. Enquanto que o H queria focar para ir no Cáucaso, né? Mete tudo para estar ali no Cáucaso mesmo, enfia todo mundo ali em linha reta, entendeu? Para tentar invadir lá o Cáucaso e pegar o petróleo de uma hora para outra. Os militares, os grandes generais falam assim, cara, não adianta você fazer isso, porque tem que criar uma linha de suplementos, né? E você tem que atacar aos poucos, porque a gente tem que primeiro criar essa linha, né? Para não perder muitos soldados, entendeu? Então, qual foi o plano do alto general alemão? Vamos invadir em 3 frentes. Uma frente ia para Volgogrado, né? Lá embaixo, né? Outra iria para Moscou e a terceira iria para São Petersburgo. E tinha outros nomes na época, né? Qual é o nome? Sabe qual é? Leningrado? Né? Leningrado. Então, ou seja, a Alemanha está com... Cidade de Lenin. Sim. Ou seja, a Alemanha está com 3 frentes, né? E, praticamente, foi a maior operação militar da história, a Operação Barbarossa, que tinha do lado da Alemanha Hungria, Romênia, Itália e basicamente todos os países que foram invadidos e cederam pessoas através da Finlândia, Croácia, toda a turma. Toda a turma estava lá atacando a Rússia. Enquanto isso, a Finlândia tinha sido invadida pelos russos, né? Só que aí a Finlândia conseguiu resistir bravamente através de atiradores ali no deserto, né? Atiradores ali no gelo, né? Conseguiu repelir o exército russo, né? E aí praticamente o exército russo fez um acordo com eles, né? Tipo assim, naquele momento não é interessante ficar lutando naquela frente, então eles jogaram a Finlândia pro lado, né? Começaram a se defender, né? Mas acho que a Finlândia ajudou a Alemanha no Barbarossa ou não? Sim, ajudou. Se eu não me engano, os países da Barbarossa foram a Alemanha, Itália, Romênia, Hungria, que estavam juntos sempre, a Finlândia e a Croácia. Eu não lembro se tinha mais alguém. Mas o grande poderio era alemão. O resto estava ali para dar apoio moral. Não, inclusive isso deu um problemaço. Porque existia muita guerra de ego no exército, né? Nas principais batalhas, eles tinham que ter os alemães, né? Porque senão dava BO, né? Isso deu problema várias vezes na guerra. Porque as batalhas tinham que ter o suporte aéreo, né? Porque senão desprestigiava desprestigiava o exército alemão. Tinha que ter como é que é o nome? A aeronáutica alemã, porque senão... Ou seja, tinha guerra de ego, entendeu? Dentro do exército alemão, né? E tipo assim... Isso aconteceu também no norte da África. No norte da África, a Itália tinha muitos territórios que já estavam prestes a ser dominados. A batalha foi ganhada pela Itália e chegava o exército alemão e queria liberar a última investida para poder pegar a para si. Alemanha. E aí isso começa a minar o apoio dos aliados. Você não vai morrer por um cara que quando já tiver tudo ganho ele vai chegar e tomar para ele. Se eu não me engano, quem entrou primeiro lá em Stalingrado não foram os alemães, foram os romenos e os húngaros, né? Só que eles eram péssimos soldados, né? E aí tiveram que esperar os alemães chegarem, né? Uma zona, né? Então, e aí acontece, aí tem que chegar e falar sobre um ponto polêmico da guerra, né? Que é muito polêmico, eu quero saber a sua opinião. Eu tenho uma opinião polêmica, tá? Por exemplo, por que a Alemanha não invadiu a Suíça? Muitas pessoas hoje, muitas pessoas de direita, acreditam que a Alemanha invadiu a Suíça porque os suíços estavam bem armados. Na Suíça todo mundo tem uma AK-47. Você acredita nisso? Não acredito. Isso é uma coisa difícil de pensar, cara. Não, isso óbvio que não é. Não é porque os caras estavam bem armados. Isso é complicado. Mas não invadiu porque a Suíça seria um gasto muito grande militarmente, muitos homens morreriam e não daria um ganho muito, muito grande em recursos, no sentido de terra pronta para plantio e tal. Sei lá. Não, também. A Alemanha não invadiu a Suíça por causa que ela precisava dos bancos suíços. Quando você tem uma guerra, você precisa de dinheiro, entendeu? A Alemanha estava quebrada, já entrou na guerra quebrada, então ela já entrou precisando da Suíça, entendeu? Além disso, eles tinham um plano de guerra, não sei se não me engano, Leão do Deserto, Leão do Inverno, coisa assim, que é o plano de invadir a Suíça, né? Então, a Alemanha estava nem aí, se os suíços estavam armados, se eles estavam desarmados, entendeu? Eles iam invadir a Suíça pelos Alpes, né?
Obviamente, só que acontece, o que a Suíça tinha para dar para os alemães? Os alemães precisavam de petróleo. Se a Suíça tivesse petróleo, eles estavam nem aí se eles estavam armados ou não. Eles iam invadir a Suíça de qualquer jeito, entendeu? Porque o ser humano age por incentivos, né? Não existia nenhum incentivo para invadir a Suíça. A Suíça não tinha nada para dar para a Alemanha, entendeu? E tinha o dinheiro que estava emprestando para eles, entendeu? Então não tinha por que invadir a Suíça. Essa é uma grande polêmica que existe na Segunda Guerra. A Alemanha invadiu a Suíça porque estavam bem armados. Então o Brasil precisa estar bem armado para que ninguém mais invada o Brasil. Falando também, cara, falando sobre isso, dizendo que a principal razão foi que a Suíça tinha serviço militar obrigatório e por conta disso a Alemanha não invadiu. Também é completamente mal. Não, conversinha. Amigo, nesse momento a Alemanha estava louca por causa do petróleo, entendeu? Então vamos lá. Acontece o seguinte, né? Outro ponto. Por que a França, a Espanha não entrou do lado da guerra? Sabe disso? A Espanha, o Franco. O Franco e o Salazar. Porque eles foram procurados por Mussolini, mas não se sentiam preparados depois do que aconteceu na Espanha. O exército deles não estava preparado, então eles não se aventurariam numa guerra que eles já imaginavam que seria perdida. Especialmente no caso na Espanha. Na Espanha, a guerra civil foi ganha pelos fascistas, só que ela foi ganha com muita ruptura dentro do partido. Por exemplo, a grande liderança no início da guerra era um cara chamado Primo de Rivera. Esse cara foi traído pelo Franco, foi expulso de lá, então ele não tinha sequer o apoio do próprio partido. O país não estava pronto para entrar em uma guerra e ele sabia que não ia conseguir se manter. E recusou o apoio, foi muito criticado pelo Mussolini por isso, porque Mussolini considerava isso se acovardar, quando você tem a oportunidade na sua frente e não aceita ela. Mas esses países que foram procurados, que já tendiam ao fascismo na Europa, não aceitaram, é porque eles tinham uma visão que a gente tem hoje em dia. Não vai dar, é melhor não dar esse passo, que a gente não vai conseguir ganhar essa guerra. Sim. Então acontece. Mas até o momento, vamos lá. Quem está assistindo a guerra de fora, que está vendo só a Alemanha invadir os países, que não sabe nada do que ele está falando, fala assim, caramba, a Alemanha está invadindo a Rússia, está vendo a guerra, né? Mas assim, já naquele momento a Alemanha estava condenada, né? Porque, infelizmente, o Cáucaso, né, que é a região que tem o petróleo, é a região mais montanhosa da Rússia, né? Então, chegou no momento em que o exército não estava avançando, né? Mas eles conseguiram chegar perto do posto de petróleo. O problema é que eles não conseguiram ficar ali muito tempo, né? Porque, eles, obviamente, teve uma contra-ofensiva russa, né? E você não conseguia também povoar o território depois que você tomava ele. Você tomava, só que se você deixasse alguém ali para garantir aquele território e avançasse para o próximo, quem avançasse seria morto, porque tinha muito pouca gente, então você tinha que abandonar aquele território e avançar para o próximo. E aí você tomava, só que o anterior já tinha sido recuperado pelos russos. Não tinha gente ali, não tinha gente. Essa é a real. Não tinha gente para invadir a Rússia, né? Não tinha gente. Eles chegavam muito perto de invadir Moscou, né? Chegaram muito perto. Chegou ao ouvido do Stalin a teoria deles saírem de Moscou e ir para uma cidade chamada Kazan. Você conhece essa cidade? Você conhece essa tese? Eles iam abandonar Moscou. Não conheço essa tese, não. Tipo assim, teve um momento que Moscou estava muito perto de cair, tá? E aí o Stalin falou assim, vamos levar... Ele já tinha levado a indústria bélica da Rússia toda para os Montes Urais, né? Que fica perto de Kazan, né? Então falou assim, se a gente perder aqui, a gente vai direto para Kazan, que é a capital dos Montes Urais da Rússia, né? Mas assim, não foi necessário porque começou a ter uma guerra de... não é guerra de trincheira que a gente fala, é attrition, como é que fala? Quando começa a morrer muita gente, batalhas pífias, sabe? Eu esqueci o nome do conflito, né? Começou a morrer muita gente na guerra dentro da cidade, né? E aí não existia os suprimentos, né? E aí tinha um general russo, sabe qual é? Aquele careca, general gordo, careca, que venceu a guerra pros russos, sabe qual é? Não, cara. Tá. É Zhukov, olha só, Sinapses, amigo, Sinapses aqui no podcast, né? General Zhukov, ele era o capitão da infantaria, ele dominava as infantarias russas, né? Então acontece o seguinte, para cada tanque alemão tinha uns 15 russos, entendeu? Então, acontece, aí nesse ponto a gente tem que chegar e falar por que a Rússia conseguiu destruir a Alemanha, né? Porque a Rússia tinha o suporte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam dando todo tipo de aparato militar para a Rússia, né? Os russos, amigos, eles estavam lutando com a roupa do corpo, né? Só que os Estados Unidos estavam dando dinheiro para a Rússia. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham interesses financeiros. A maioria das potências aliadas estavam se financiando, criando dívida com os Estados Unidos, entendeu? Então chegou uma hora da guerra que os Estados Unidos começaram a falar, não, a gente precisa ajudar mais, senão esses filhos da mãe não vão para ganhar a guerra, não vão devolver o dinheiro para a gente, entendeu? E aí a gente vai tomar o próprio prejuízo da história. Então a gente precisa fazer com que os alemães percam, entendeu? Concorda? Discorda, meu Alfredo? A produção americana era tão grande, tão superavitária, que eles produziam mais do que eles eram capazes de usar. A indústria americana produzia mais caças do que existiam pilotos americanos para pilotar eles.
Então, muito pelo fato, a gente falou no começo de eles não terem sido invadidos, eles bancaram a guerra para todo mundo. A Rússia está sendo invadida e vai cair a produção de armas deles, os Estados Unidos bancava isso. E foi algo que a Alemanha não tinha. A Alemanha não podia se dar esse luxo de deixar de produzir qualquer coisa porque a Itália não ia ajudar, ninguém ia ajudar. Tá, agora vamos falar de outro momento que a Alemanha perdeu a guerra, tá? Momento número 1, não conseguiu vencer o Norte da África. Momento número 2, foi obrigado a invadir a Rússia. Momento número 3, a Rússia começa a receber ajuda dos Estados Unidos, né? Momento número 4, por algum motivo existiu o plano de que a Alemanha ia invadir de um lado e o Japão ia invadir pelo outro. O que aconteceu que o Japão não fez a parte dele? Não fizeram o sanduíche russo? O Japão não tinha a força militar necessária para chegar até lá. O Japão, na Ásia, ele era muito poderoso. Inclusive, o plano fascista do Japão era muito mais garantido do que o da Alemanha, do que de todos esses lugares. No Japão, eles acreditavam que o imperador ele era literalmente um descendente direto de Deus, Amaterasu. Então, o imperador ele não tinha essa questão de quem vai suceder ele no poder, como aconteceria na Alemanha, por exemplo. Lá era o filho dele, pronto. A população já tinha esse ideal, já estava dentro da ideia de povo japonês, a noção de que o líder supremo existia e isso não seria um problema. Mas eles não conseguiram chegar até a Rússia a tempo de fazer essa invasão. O Japão começou a ser muito atacado também quando eles compraram a guerra com os Estados Unidos. Eles começaram a ser atacados pelos americanos e não tinham especialmente aviões para se defender, então eram bombardeados o tempo todo e precisavam também da ajuda dos alemães para... Isso, precisava de kamikazes, de ajuda alemão. A indústria japonesa, os kamikazes eram tão simples que o cara tinha um avião que tinha o básico para ele conseguir voar por segundos. Eu já vi isso em algum lugar, mas eu lembro que era tipo de 8 a 11 segundos, era um número bem pouco. E o cara só levantava esse avião e derrubava em algum lugar. Tipo, não existia nenhum plano de tentar ganhar batalhas aéreas. Não tinha como, eles só estavam se defendendo. E a Alemanha acreditou também nessa ideia de fechar a União Soviética, não aconteceu. Aí eles ficaram isolados de um lado sozinhos, enquanto os russos podiam sair para o outro totalmente, ir para a China, para esses países próximos, antes de chegar no Japão. Sim. Em que ano que os Estados Unidos entrou na guerra contra o Japão? O Pearl Harbor, sabe qual é? 41? 41. Tá. Calma aí, deixa eu confirmar aqui, mas eu acredito que seja 41. Tá, porque pra mim esse foi o grande momento que acabou com a guerra. 41, 7 de dezembro de 41. Tá, esse foi o momento que a Alemanha perdeu a guerra, assim, de forma... A guerra poderia até se estender mais algum tempo, né? Mas ali quando os Estados Unidos entram decisivamente, que já tava na guerra financiando os aliados, né? Mas ali em 41 eles começam a entrar pra valer. Eu acredito que o Pearl Harbor foi apenas um jogo de cena, né? Que eles já sabiam que eles precisavam entrar, então eles criaram aquela ceninha, aquele teatrinho do Pearl Harbor, como escudo... Essa teoria é muito forte, cara. Porque não existia uma razão forte para o Japão atacar os Estados Unidos. Obviamente, eles precisavam de petróleo, precisavam de tudo isso, tinham que tirar eles do Pacífico, mas tem 1000 formas melhores de fazer isso do que você atacar a maior indústria do mundo. Então, a teoria de que foi tudo uma encenação é bem grande, bem forte. É uma coisa que a gente nunca vai conseguir provar, a gente nunca vai ter a prova exata, foi isso aqui. Mas é uma teoria forte. Entre essas teorias conspiratórias da Segunda Guerra Mundial, ela é a mais provável ser verdadeira. Sim. E além... aquele negócio que eles tiraram as pessoas importantes lá, deixaram só a plebe pra morrer. Coisas estranhas que aconteceram ali antes do ataque de Pearl Harbor. Tá. Vamos lá. Quando que a Alemanha perdeu a guerra? A Alemanha perdeu a guerra quando perdeu o Norte da África, a Alemanha perdeu a guerra quando foi necessário invadir a Rússia, perdeu a guerra quando não conseguiu os poços de petróleo do Cáucaso, a Alemanha perdeu a guerra quando o Japão não invadiu a Rússia e deixou todas as divisões se concentrarem do lado deles, né? A Alemanha perdeu a guerra quando... 5 pontos em que a Alemanha perdeu a guerra, né? Quando o Japão declarou guerra, quando o Japão declarou guerra, quando teve aquele chefinho lá do Pearl Harbor, né? São 5 pontos em que a Alemanha perdeu a guerra, nenhum deles acho que seriam evitáveis, né? Então... Mas além disso, digamos que a Alemanha conseguisse evitar tudo isso, né? Ela tem o projeto Manhattan, né? Já ouviu falar, Igor? Dentro, sim, da bomba atômica americana. Dentro desses cenários, se a gente for ter que, de novo, extrapolar, a gente for extrapolar um deles para colocar onde a Alemanha poderia ter ganho. Onde você acha que seria? O que aí poderia, se fosse diferente, a Alemanha teria uma chance de... Só tem uma chance, para ver se eles conseguissem a bomba atômica antes. Só nesse tratado. É uma possibilidade, cara, porque eles estudavam isso, eles tinham a tecnologia também.
a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é estudada nos Estados Unidos, também era na Alemanha. Só que a Alemanha não conseguiu manter até o final, porque estava muito mal no resto da guerra. Estava na pior. Amigo, os Estados Unidos começou o projeto Manhattan no início da guerra. Ou seja, eles já sabiam que a guerra ela ia ser decidida, né? Os Estados Unidos foi muito inteligente, né? Eles já começaram o projeto Manhattan em 39, né? O projeto Manhattan acabou em 46, né? Então, eu acho que a única forma da Alemanha nessa guerra seria se ela conseguisse postergar a invasão da Polônia em alguns anos, né? Criar um tipo de ditadura para conseguir se manter no poder até lá, com a bomba atômica, né? E a gente tem aqui o exemplo da África do Sul, da Apartheid, que foi mais ou menos o que eles fizeram, né? Eles conseguiram empurrar o regime com a barriga durante muito tempo e desenvolver um plano atômico, né? E com isso não foram invadidos, né? Só que aí a gente está falando de um cenário muito específico, né? Um cenário em que a invasão da Polônia não teria acontecido em 39, e sim em 45. Posso falar aqui de outro cenário que eu comentei antes? Pode, fala aí. Isso aqui fica pro ouvinte. É uma coisa, de novo, completamente utópica. Mirabolante, mas tem uma biografia do Mussolini que foi escrita por um cara chamado Pierre Milza, é dos biógrafos de Mussolini mais conhecido. Ele diz que Mussolini, quando percebeu que a guerra já estava perdida, depois que ele foi buscar ajuda do Franco, desses caras, e não conseguiu, ele sugeriu a Hitler que a Alemanha e a Itália, o eixo, entregasse a guerra, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, recuasse e tentasse fazer os governos nacionalistas de nações próximas crescerem, e aí sim eles, com a ajuda da Itália e da Alemanha para chegar no poder, seriam um novo eixo mais poderoso. Então, como funcionaria isso na prática? A Alemanha assina um pacto de rendição com os Estados Unidos. Eu acho que eles não aceitariam assinar com a União Soviética, que a União Soviética ia acabar com eles completamente, mas se assina com os Estados Unidos, pede para a Inglaterra mediar, dar umas terras ali para a União Soviética, você vai perder muito economicamente, você vai ter dívida para sempre e seria um problema, mas aí você desenvolve um plano internacional de apoiar, por exemplo, os regimes fascistas no norte da África, no Oriente Médio, e você em 20, 30 anos faz esses regimes chegarem ao poder, cria uma nova coalizão fascista, e com essa coalizão fascista você declara uma terceira guerra mundial onde você vai lutar ao lado desses caras. Tem tanto C aí, quando eu falei que é muito longo. Mas era o plano de Mussolini antes dele ser preso, antes de dar tudo errado, segundo o Pierre Milza, que é esse biógrafo dele. Ali dentro desse cenário foi a única forma que eles viram de vencer. De novo, pra vocês terem ideia de quão difícil era a vitória. Sim, o Mussolini é preso pelos aliados em 43, né? Ou 44? Isso. 43? 43. E aí, olha só, tudo de cabeça, amigos. Então, aí acontece, o Mussolini é preso, e aí o Mr. H ordena uma das maiores operações de guerra já feitas, né? Que é a operação para resgatar o Mussolini, né? Essa é uma parte muito interessante da guerra, né? A lealdade, né, do Mr. H, né? É interessante porque ele tinha todas as razões para falar, cara, se vira aí. Porque, né? tipo, não estava ajudando em nada, não estava ajudando em nada, o cara só arrumava problema e ainda assim fala, não, vamos lá, vamos salvar esse cara, vai dar certo. Inclusive o cara que... O Mussolini ele foi preso por ordem do rei, Vítor Emanuel. O cara que liderou isso, eu não lembro o nome dele, desculpa, a gente está fazendo aqui de cabeça, não lembro, mas procura Operação Carvalho, que é o nome da operação que resgatou ele. Ele era um mercenário, tipo, literalmente um mercenário, o cara foi contratado, e era um cara que ele estava nem aí para a guerra. Pra vocês terem ideia, ele fez parte da operação para resgatar Mussolini, recebeu por isso, e ele era um cara, parece cena de filme, sabe? Tipo, o cara era um paraquedista e tinha proficiência em um monte de arma, conseguia invadir lugares completamente protegidos, por isso ele foi escolhido. E aí quando ele saiu, todo mundo achava que ele era um soldado da SS, um super soldado da SS. Só que esse cara ele lutou também na mesma guerra ao lado dos aliados, ele fez operações para o governo soviético. Então ele era literalmente um mercenário, tipo, o pessoal contratava ele fazia isso. Depois que acabou a guerra, ele lutou pago por Israel, pago pelos judeus, para caçar nazistas que tinham se espalhado pelo mundo. Então a história desse cara é uma história engraçada, não sei se tem filme sobre ele, mas é uma história louca. Carvalho, ela foi muito contraindicada pelo alto generalato do Hitler. A partir de 1941, basicamente o Hitler começou a virar pessoa não grata no generalato alemão, né? Porque isso estava falando besteira, né? Principalmente depois da invasão da Rússia, começou a ter brigas assim diárias, né? O Hitler ele acordava todo dia meio-dia, então basicamente as pessoas ficavam reféns das decisões dele, né? Ele, tipo assim, o Mr. H, ele não gostava muito de ficar lidando de assuntos econômicos, mas ele queria estar por dentro de tudo que aconteceu na economia, na guerra, né? Tipo, microgerenciamento, né? E isso é péssimo, né? Isso, tanto é que quando eu fui ver um documentário sobre guerras no Oriente Médio, né? E de Israel contra os povos árabes, né? Você vê que nos países árabes, o ditador gosta de ficar microgerenciando a crise, né? Enquanto que no Israel, eles deixam os soldados
se virarem, né? E Israel sempre vence por causa disso, né? Porque só o cara que tá lá, ali recebendo bomba na cabeça que sabe o que tem que fazer, entendeu? Isso é até compreensível se você tiver um corpo de generais muito ruim. Mas se você tem um cara bom, por exemplo, o único general russo que eu sei de cabeça é um cara chamado Timoshenko, que era um puta general, o cara mais consagrado da história da Rússia militarmente. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial pelos soviéticos. Se você tem um cara desse calibre, se tem um cara do calibre do Rommel, ele sabe o que ele está fazendo. A vida do cara foi dedicada à guerra. Ele sabe se ele pode invadir uma cidade ou não. Ele sabe se ele tem que fazer campanha por uma semana ou se ele pode invadir depois de 4 dias. E para esses caras com 70 anos de idade, que já viveram a vida inteira na guerra, sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, ter que ficar esperando um cara ligar lá de Berlim e falar, pode ir hoje ou pode ir amanhã, para eles era muito cansativo. O cara já tinha todos os problemas da invasão em si e a falta de liberdade. Quando você é um puta general, quando você sabe do que você é capaz de ficar esperando alguém de fora, cansa e começa a rachar a elite do Partido Nacional Socialista. Então outro problema que tinha é que a maioria dos militares, né, é aqueles militares prussianos, tá ligado? São que vinham naqueles Junker, não sei se você vai falar desse termo, Junker, né? Uhum. Que é o que? A elite agrária alemã, lá que existia eles pegavam os filhos das elites agrárias, né? E levavam para o exército. Então, lá a elite é muito, como é que eu posso falar? Militarizada na Alemanha, até então, né? Então, acontece, eles tinham toda aquela herança dos cavaleiros teutônicos, da herança católica, né? Então, essa galera, quando viu o nacionalsocialismo crescer, eles entraram no bonde, né? Porque isso é o comunismo, né? Só que aí, quando eles viram que o H estava fazendo um monte de besteira, eles começaram a falar, caramba, esse cara só faz besteira, né? Quando chegou a invasão da Barbarossa, eles viram que caramba, esse cara faz tudo que a gente fala uma coisa, esse cara manda fazer outra, né? E caramba, a gente vai perder essa porcaria. E eles organizaram aquela complô pra matar o H, né? Que a gente viu naquele filme Operação Valkyria, né? Mas isso foi em 1954, quando a guerra já estava completamente devastada, né? A reação do H nesse momento é muito aquele negócio de achar que você é imbatível depois de você conseguir suas primeiras metas. Por exemplo, o Knut, todo mundo gosta dele, é um cara muito gente boa. Imagina que ele coloca assim, ó, eu vou ser o maior podcast do Brasil. E aí daqui a um mês ele consegue ser o maior podcast do Brasil. Aí ele fala, não, vou ser o maior podcast do mundo. O Rogan lá, foda-se, eu vou ser o maior do mundo. Aí daqui a um ano ele consegue ser o maior do mundo. Quando ele é o maior do mundo, você não consegue jogar e falou, Knut, calma aí, cara, baixa a bola aí, você já tá... Ele já chegou, tudo que ele tinha como meta ele conseguiu. H era um cara que ele não tinha uma tradição militar ou política na família, nasceu numa família comum, o pai dele era trabalhador público, funcionário público, então é uma família bem comum. Ele vai para a Alemanha com o sonho de um dia entrar para a política. Ele inclusive conta no livro dele, Mein Kampf, que ele ia todo dia na Assembleia ver os caras debatendo e ele não entendia nada, ele não tinha a menor ideia, ele não tinha nenhuma tradição de saber o que era democracia, ele não conhecia a palavra, porque ele não teve aquilo. Então ele viu os caras debatendo, ia para casa, estudava, ele foi um autodidata, ele aprendeu tudo isso, e em algum momento ele sentou no apartamento dele alugado e pensou, cara, já pensou se um dia eu conseguir entrar pra política? E aí, 7, 8 anos depois, o cara era primeiro-ministro alemão, o cara tava no topo. Essa ascensão tão rápida colocou ele num patamar onde, em algum momento, eu não posso afirmar isso, mas eu acredito que, em algum momento, ele devia pensar que ele era enviado por Deus. Não é enviado por Deus, não, por Satã. Porque ele já tinha feito vários pactos, né? Inclusive procura Orvalha Negra, ele parece um astrólogo, lá que ele se consultava, né, em 1971, falou para ele que ele conseguiria o governo do alemão se encontrasse um objeto sagrado, né? E aí ele foi lá para a cidade dele, né? E encontrou um objeto sagrado, né? E aí depois disso aí, ele foi depois que ele tentou se matar, sabe? E aí porque a vida do H era uma loucura, né? Ele era casado com aquela Eva Braun. Só que a Eva Braun vivia tentando se matar. A ex-mulher dele, sem ser Eva Braun, já tinha quitado, entendeu? A vida pessoal dele é uma zona, né? E aí tinha esse delírio de grandeza, né? E aí não aceitava a ordem de ninguém, né? E naquele filme, A Queda, né? Você vê claramente isso, né? Ele é o cara, extremamente soberbo, arrogante, né? Cara, mas usar filme feito pelos aliados depois da guerra também não dá, cara. É um filme simpático, não é um filme simpático. A gente sabe que o H deu várias paradas erradas, né? Deu várias ordens completamente erradas em relação à Operação Barbarossa. A gente tem noção disso. Acontece o seguinte, o H, ele tinha dado ordens muito boas na invasão da França e da Bélgica, né? Da Holanda, entendeu? Então ali ele ganhou muita moral. Então, basicamente, depois disso ele achava que ele era invencível, que Deus estava ao lado deles, né? E o caramba 4, né? E enquanto isso, é uma cubaria braba rolando embaixo, né? A gente sabe que existia bruxo do partido, existia tudo ali por baixo. Mas então, voltando ali, agora a gente é obrigado a visualizar que depois
que eles invadem a Rússia, né? O Japão entra em guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a obliterar o Japão e começa a colocar soldados também ali para a operação, como é que é o nome da operação? A operação D, né? Para invadir as praias da Normandia, né? Não, mas basicamente antes disso, os aliados já estavam atacando por baixo ali pelo Mediterrâneo, né? Eles já tinham invadido a Itália, né? A Itália estava dividida, né? No momento do dia D, né? A operação do dia dela foi mais longa. O nome da operação geral era Operação Overlord, quer dizer, e ela foi mais longa. Culmina no dia D, mas a partir do momento que os Estados Unidos entrou, eles tinham tanta gente, tanta indústria tão poderosa que eles lutavam em duas frentes com a mesma força. Ao mesmo tempo que eles estavam no Japão, dominando o Japão, eles estavam na Europa sendo decisivos nas batalhas que participavam. Sim. E aí acaba no dia D. O motivo pelo qual os Estados Unidos entrou na Europa é porque eles sabiam que a União Soviética iria vencer a guerra, né? Aliás, eu não tenho nenhuma simpatia pela União Soviética, pelo comunismo, mas ele tem que salientar que tem um povo que merece nossas honras, né? É o povo russo, né? Porque é um povo que segurou essa guerra nas costas, né? Sem eles, é o povo que mais morreu, que mais deu sangue, né? Para vencer essa guerra, né? E é um povo que merece nossas loas de beneplácitos, né? Porque eles realmente é um povo muito corajoso. Concorda, Menefredo? Não concordo porque eu prefiro o outro lado, né? Eles foram muito corajosos, mas independente de não gostar do comunismo, eu sou obrigado a reconhecer o valor do povo russo, né? Então, mas isso é verdade, isso é verdade. Mas assim, eles tinham conseguido vencer praticamente no flanco oriental os alemães, eles estavam em plena retirada, né? Então, basicamente, depois que aconteceu o dia D, as ordens do H é o que eles voltassem para a Alemanha, né? Para conseguir segurar, entendeu? Então eles tinham que voltar, né? Entendeu? Voltem para a Alemanha, né? Porque a gente está sendo atacado aqui no dia D, né? Então, só que nessa que eles estavam voltando, amigo, eles foram sendo pegos pelas costas, né? Aí grandes contingentes de soldados alemães foram pegos lá pelos russos, né? O que acabou diminuindo a moral das tropas, né? Uma vez que você já está perdendo a guerra, tipo assim, 1944, que começou o dia D. Ali, amigo, é igual o preso que está quebrando, né? Começa todo mundo a sair, né? Começa todo mundo a desistir, a entregar, a se render, né? Quebrar da moral, quebra de hierarquia, quebra tudo. Ali é questão de dias até a guerra acabar mesmo, né? E a partir daí tudo que você construiu antes de propaganda, de ideal, começa a lutar contra você também. O cara que ia pra guerra na União Soviética, ele ia pra guerra com o ideal de esse cara aqui que é meu inimigo, ele é forte, ele tem um exército foda, ele tem uma tática militar foda, blitzkrieg, tem generais grandiosos, mas eu vou fazer o possível para vencer isso aqui porque eu quero manter a União Soviética viva, porque eu quero manter o ideal russo vivo. Então quando ele chegava na guerra e ele via o amigo dele tomar um tiro, a moral dele se mantinha, ele falava, tá, eu sabia que ia ser isso aqui. O alemão, ele ia pra guerra com o ideal de, cara, a gente é foda, a gente vai chegar lá e vai acabar com os caras. E aí quando ele chega na guerra e ele vê o amigo dele morrer de frio, ele vê outro cara perdendo o braço, ele vê a galera morrendo, ele não entende isso, ele não consegue... Eu acho que não somos tão superiores assim, né? Ele deve ter pensado assim, poxa... Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial também. Na Primeira Guerra Mundial, a propaganda inglesa era muito nesse sentido de vamos manter as tradições inglesas e vamos dar a nossa vida e vamos fazer o possível para vencer. Enquanto a alemã, talvez seja muito do povo alemão essa noção de superioridade, a Alemanha era, cara, essa guerra aí a gente vai lá, 6 meses está resolvido. E perderam da mesma forma. É muito do povo mesmo isso aí, essa ideia de que a gente é foda, a gente vai resolver em uma semana e aí não resolve, você causa um problema. Tá bom. Então, amigos, uma vez dia D, já era, se você estiver jogando Hearts of Iron com a Alemanha no hard, né? E começa dia D, amigo. Começa a ficar... referências são muito boas, cara. Mas se você estiver jogando Hearts of Iron com a Alemanha e começa dia D, você começa a ficar sono frio, né? Porque você começa a virar um sanduíche, né? Mas então, basicamente, a partir do dia D não existia absolutamente nada que os alemães podiam fazer. Eles não perderam a guerra ali, eles perderam a guerra muito antes, né? Então, basicamente, eles perderam... Cara, é aquele negócio, né? Eles não podiam ter guerra com a Inglaterra. Eles não tinham força para vencer uma guerra de longo prazo com a Inglaterra, entendeu? E o problema é que a Inglaterra já estava ligada aos Estados Unidos. Porque, se não me engano, em 1911, a Inglaterra fez um pacto com os Estados Unidos para dividir o tráfico no Atlântico, né? Então, basicamente, depois daquilo ali, a Inglaterra e os Estados Unidos estavam com uma aliança muito inquebrável, né?
Então, os Estados Unidos nunca ia deixar a Inglaterra quebrar, entendeu? Então, basicamente, eu acho que a única forma da Alemanha vencer a Segunda Guerra Mundial é alguma forma em que ele conseguisse um acordo com os ingleses, que foi o que ele tentou ali naquele dia qual é o nome daquele retirada de Dunkerque, né? Ele não massacrou o pessoal em Dunkerque porque ele queria um acordo com os ingleses, né? Porque com aquele acordo ele teria vencido a guerra, entende? Porque ele teria vencido, fazer um acordo com os ingleses, derrotava os franceses e acabava a guerra. Você acha que com mais um aliado poderoso, eu falei que não tem quem, né? Mas com mais um aliado daria pra balancear as coisas? Se a Rússia estivesse do lado da Alemanha? Não, se a gente manter os aliados e a gente colocar alguém do lado do eixo. É que não tem, tipo a China, mas a China, porra, não funciona. A China estava destruída, tinha que achar alguém. Desde os anos 20 tinha que achar algum país ali que... O Japão estava destruído assim. Tinha que achar algum outro país, acho que nem tinha no mundo inteiro, sei lá, só se a gente juntasse 5 países pra chegar no mundo. Cara, é aquele negócio, vocês ficam falando que a Alemanha e a Rússia eram regimes irmãos, né? Mas se a Alemanha tivesse usado a Rússia, não teria necessidade da Alemanha invadir a Rússia, porque a Rússia ia dar o petróleo para eles, entendeu? No final foi isso que acabou com a guerra, pro lado dos alemães, entendeu? Se eles tivessem os russos do lado deles, eles poderiam pegar uma guerra de mais de 20 anos pra cima dos ingleses, iam desenvolver a porcaria da bomba atômica, né? E possivelmente não iam perder a guerra, mas teriam um tipo de armistício em algum momento, né? Uma coisa engraçada disso, cara, é que a Rússia, isso é documentado existem documentos da União Soviética assinados com isso. A Rússia apoiou o H. Eu falo toda hora errado. A Rússia apoiou o H na Alemanha porque a Rússia acreditava que ele estando no poder ele ia causar conflito na Europa. Eles até acertaram isso, infelizmente. Ia causar um conflito na Europa e a Rússia sairia ganhando disso. Então eles sabiam que o partido do H era anticomunista em sua origem, os discursos dele eram todos assim, mas o que eles fizeram? Eles ordenaram, na época existia um órgão chamado Comintern, que era meio que o comunismo internacional era decidido por esse órgão. Eles chegavam aqui no Brasil, levavam Prestes para lá, ensinavam Prestes a falar russo, davam as bases do partido pro Prestes, mandavam de volta para cá, e Prestes viravam líder para implantar o que eles acreditavam no Brasil. Então eles controlavam o comunismo do mundo inteiro através do Comintern. E o Comintern ordenou que os comunistas que estavam na Alemanha votassem no H na eleição de 32, e depois de votar nele, fugissem para a Noruega, porque já sabia que o partido seria proibido e eles não conseguiriam mais ter força, mas ele só chegou no poder com o apoio dos russos. Então os russos já viam nessa época, a forma de usar a Alemanha para causar esse conflito na Europa, entrar no conflito e sair lucrando, deu certo para eles, né? Não, acho que eu vou falar por outra perspectiva. Quando a Alemanha estava militarizada ali em 32, foram com os russos que eles fizeram os principais treinamentos táticos, sabe disso, né? Ali em 32 até 37. A Alemanha tinha uma operação de cooperação militar com a Rússia, sabe disso, né? Só que depois, quando chegou 37, evidentemente... Ah, não entendi por quê. Porque eles pararam com a cooperação com os russos. Porque teve a Guerra Civil Espanhola, que eles estavam dados separados, né? Mas até então, eles estavam fazendo operações juntos, né? Colaboração em relação à guerra, né? O que eu disse foi nesse sentido. Você comentou o que aconteceria se eles tivessem uma aliança. Eu falei só pra gente não deixar tão longe a ideia de que... Mas assim, uma não tinha como eles terem uma aliança se eles já tinham interesses contrários ali na Espanha, entendeu? Então não ia ter. Mas como a gente está fazendo cenários utópicos onde a Alemanha venceria a guerra. A gente tem que dar um jeito aí, cara. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Se a Alemanha não tivesse ajudado o Franco, deixasse a Espanha cair no braço socialistas, ele fizesse um pacto lá com os comunistas. Mas isso é completamente maluco, porque o H sempre falou que ia matar os comunistas, entendeu? Ele sempre falou isso. Então, essa é uma aliança que é muito difícil de acontecer. Então, basicamente... Eu estou tentando criar um jeito de a Alemanha vencer pra gente partir disso, pra falar como seria o mundo, que criar esse ideal é difícil. Tá, então vamos lá. Não tem... Mas vamos lá. Digamos que existisse uma forma da Alemanha partir pra guerra junto com aquele tratado de Ribbentrop-Molotov, né? Aí os dois iam pra guerra, os dois partiam a Polônia, os dois juntos invadiam a Finlândia, né? E basicamente ali eles seriam imbatíveis, né? O problema é que esse cenário é impossível, né? Um outro cenário possível de vitória alemã é caso eles conseguissem a paz com a Inglaterra, né? Caso a Inglaterra tivesse aceitado o negociar com Hitler depois da retirada do Kerk, né? E ali seria fácil nessa guerra, né? Que ali terminar, a Inglaterra ia pedir para eles saírem da França, eles iam sair da França, a gente vai ficar com a Polônia. Aí os ingleses iam aceitar, entendeu? Essa é uma forma dos alemães continuarem no poder, né? E a outra forma seria se... Aí começa a entrar no mundo da fantasia, né?
se os alemães tivessem conseguido colocar em prática a Operação Leão Marinho, né? De conseguir invadir a Inglaterra. Mas isso aí é muito fantasioso, né? Porque eles perderam as batalhas aéreas contra os ingleses, justamente porque a força aérea alemã era muito menor do que a força aérea da rainha, né? Então, se estava numa batalha, os alemães venciam a batalha, mas perdiam 10 caças, proporcionalmente eles tinham perdido mais do que os ingleses, entendeu? Então, e fico imaginando como que seria o desembarque de tropas alemãs na Inglaterra, como que seria o número de mortos nessa brincadeira, entendeu? Seria algo homérico, né? Agora, indo para o cenário de coisas absurdas, a gente podia imaginar também, só para fazer aqui o podcast, o que seria se a Alemanha vencesse, se a invasão da Rússia desse certo. E aí a Rússia deixava de existir e a Alemanha existisse. Porque a gente ia ter realmente uma potência nunca vista antes. Imagina o fim da guerra com a Alemanha tendo uma vitória total e anexando o território russo. Completamente... Sim. Eu vejo vamos lá. Um cenário que a Alemanha vence a guerra. Se a Alemanha deixa a Itália pro lado, joga a Itália de mão, entendeu? E fala, esquece ajudar os italianos na Grécia, vamos partir na Barbarossa 6 meses antes, né? Não no inverno, mas ainda no verão, né? Invade aquela porcaria, chega no Cáucaso, pega a porcaria do petróleo, né? Esquece Leningrado, esquece Moscou, entendeu? Só pega o petróleo, e volta, né? E aí acontece. E aí você ia conseguir ficar com a guerra durante muito mais tempo, até você conseguir a bomba atômica. E aí você consegue outro tratado de paz. Esse é o único cenário em que eu vejo a Alemanha vencendo ou empatando a guerra, né? Quando você joga Hearts of Iron, alguma vez você já pegou a Alemanha? Você pegou, qual foi a tática que você usou? Foi essa aí mesmo? Não. Como você fez Quando eu jogo Hearts of Iron, a primeira coisa que eu faço é invadir a Polônia, sem que a Inglaterra e a França declarem guerra contra mim. Porque a Polônia é espaço vital alemão, né? E depois eu começo a entrar em guerra com a Rússia antes da Inglaterra e a França entrar em guerra contra mim. Então quando a Inglaterra e a França declaram guerra contra mim, eu já tô, já tô invadindo a Ucrânia, sabe? A Bielorrússia, entendeu? Então é uma boa tática. É uma boa tática. Então eu esqueço Tchecoslováquia, esqueço Áustria, esqueço essa porcaria toda, eu vou direto pra... Mas aí o que você faz é você deixar de fora uma das questões principais do H, que era o espaço vital, né? Você fala, foda-se, quero vencer a guerra. Não. O espaço vital é o território do leste europeu, entendeu? Então a coisa que eu faço é priorizar isso, né? Mas então, entendi. Entendeu? Eu priorizo isso. Esqueça a parada de como é que é o nome? De Sudetos, esqueça essa porcaria de... Como é que é o nome? De Ântulos, né? Mussolini começa uma batalha e pede ajuda, você declina na hora, né? Declina na hora, eu esqueço. Poxa, Itália não tem pra porcaria nenhuma, né? Agora, eu participo da Guerra Civil Espanhola, né? Eu participo, né? Uhum. Agora, basicamente, acho que esse é o único cenário que a gente pode ver que a Alemanha vence a guerra, né? Caso se a Operação Barbarossa fosse bem sucedida, e ela conseguisse fazer um acordo, pegar essa bomba atômica antes dos Estados Unidos, os Estados Unidos também ia ter, aí a gente ia fazer um acordo com os Estados Unidos, né? Pra ter a parceria da Europa, né? Posso fazer uma pergunta também, Knut? Fala. Gostaria muito de ver você falando sobre isso. Só uma coisa deixar pontuada aqui. Você que está ouvindo isso aqui, o Betinho brasileiro ouvindo esse podcast, essa é uma das razões para você não procurar mulher, cara. Você está ouvindo duas pessoas falando de um cenário hipotético onde a Segunda Guerra Mundial é resolvida de outra forma, só com informação da cabeça, só com o nível que a gente está de discussão. Você vai falar com mulher, você vai ficar lá, e aquela série do Netflix, você viu? Ah, é legal, né? Ah, é verdade, mas... A gente está no outro nível aqui, cara. Esquece isso aí, vamos focar em estudar a história. Jogar Hearts of Iron 2, Vitória 2, né? Aliás, quando que vão lançar Vitória 3? Isso que importa na vida. Isso que importa, né? Eu quero que saia o Europa Universalis 5, cara. O Crusader tão bom, velho. O Crusader Kings 3 também, É que eu sou muito apelão, tipo, eu nunca peguei um país do lado. Eu pego sempre a Espanha, pego ali Castilha, e minha tática é dominar o mundo inteiro. Tipo, eu começo já apelando. Cara, sabe como é que eu jogo Crusader Kings? Eu começo na Etiópia, jogando com o reino judaico, né? E vou começando até a conquistar Israel. É difícil para caramba. É difícil para caramba, tá? É difícil eu conseguir uma vez. Mas beleza, amigos. Então, vamos... Não, pergunta só um segundo, desculpa aí, Knut. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vargas, ele tinha muitos pontos em comum com o fascismo, especialmente o fascismo italiano do Mussolini, a questão trabalhista, tudo isso. Só que ele via também o desenvolvimento do Brasil como o ponto que ia levar onde ele ia entrar na guerra.
Então, os Estados Unidos ofereceram mais, ofereceram a usina de Itaipu, ele conseguiu desenvolver a usina de Itaipu com dinheiro americano e entrou na guerra do lado dos aliados contra a Itália. Digamos que isso não acontece, que os Estados Unidos que o Brasil é totalmente ideológico na guerra. Então, sendo ideológico, ele entra... Peraí, só um segundo. Sim, então acontece, não sei se você sabe, mas existia um plano de invasão das praias do Nordeste, né? Caso o Brasil não entrasse em apoio aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele preferiu, achou mais barato, né? Dar logo dinheiro para o Getúlio construir a usina lá, CSI, né? Achou mais barato dar esse dinheiro para eles do que quanto seria o gasto de uma invasão para conseguir os portos do Nordeste, né? De suplemento, né? Então tá aí, meu filho. Os Estados Unidos achou mais barato dar a CMI para o Brasil do que invadir o Brasil, porque já existiu o plano de invadir as praias do Nordeste, entendeu? E assim, invadir muito rápido isso aqui. Então, acontece, eu acho que o Vargas, se a gente for comparar Getúlio Vargas com Jair Bolsonaro, né? Não tem comparação, né? O Getúlio Vargas, ele é uma pessoa que defendia o interesse do Brasil. Já como é que é o nome dele mesmo? É Jair Bolsonaro, né? Defende bandeira de Israel, defende bandeira de, como é que é o nome, dos Estados Unidos. Eu acho uma coisa vergonhosa um presidente de uma nação ficar atrás de aceitar a bandeira de outro país, né? Mas assim, aliás, cenas vergonhosas com ele em posição de sentido pro hino americano, lá quando foi lá para os Estados Unidos, achei uma coisa bem vergonhosa. Mas pelo menos ele não é presidente, então eu perdoo ele ali. O que eu não gostei é dessa manifestação última, que ele estava com a bandeira de Israel nos Estados Unidos, né? Agora, o problema é que hoje o Brasil faz decisões ideológicas, né? Hoje a China está crescendo mais que os Estados Unidos, né? Então seria natural que os interesses do Brasil seria aumentar nossas exportações para a China, né? O que a gente vê é o seguinte, o Brasil ficando de quatro, com a boca aberta, esperando os Estados Unidos cagar na nossa boca. Porque você viu o que o Trump fez? Tarifando nosso aço? Então, ou seja, o Brasil fica de quatro e mesmo assim o Trump não quer nem saber. Quer aumentar a taxação do aço brasileiro, está aumentando a exportação da soja do trigo americano para a China, chegando no mercado que é nosso. Ou seja, se a gente for comparar o Getúlio Vargas com o Bolsonaro, a gente vê que o Getúlio Vargas é um cara muito mais pragmático e muito mais tinha uma visão de estadista, né? Que visava, em último caso, o interesse do país, né? Enquanto que o Jair Bolsonaro ele visa uma ideologia, né? Apenas, né? Vargas é o ápice do pragmatismo, cara. A biografia política dele vai do ultra-esquerda até ultra-direita. Ele tem decisões que estão dentro do espectro dos dois lados, porque o que ele visava era o ideal nacional que ele tinha. Era pragmatismo puro, ele não tinha ideologia antes de qualquer decisão. Sim, e nós dois concordamos que ele fez a coisa certa de se aliar com os aliados, né? O Brasil ganhou muito com aquilo ali, muito, né? Inclusive, essa deveria ser a decisão do Bolsonaro, essa nova Guerra Fria, né? Tipo assim, quem que tem mais a nos oferecer? Mas o Bolsonaro não faz isso, ele já se aliou do lado dos Estados Unidos antes mesmo de qualquer negociação, entendeu? Então os Estados Unidos já contam com o Brasil como está no nosso bolso, entendeu? Não precisa fazer muito para agradar o Bolsonaro porque ele já está com a gente, né? Eu posso até ferrar com ele, colocar uma tarifa alfandegária que ele vai ficar de boa porque ele é nossa vadia, né? Então é isso aí, né? O pessoal vai ficar com a raiva de mim agora, mas tudo bem. Mas prossiga, meu Frego, você veio falar do Brasil? Fala aí. Eu fui interrompido no meio aqui, mas eu ia te perguntar, você já respondeu, o que você acha dessa decisão, se foi a decisão certa, e se o Brasil tivesse entrando ideologicamente, ele se dedicasse completamente à guerra, com tudo possível a defender o lado do eixo, se ele seria uma força que poderia mudar alguma coisa ou não? Nem um pouco. O Brasil é irrelevante na guerra, né? Uma vez eu vi um historiador falando que o Canadá foi mais importante do que o Brasil, né? O Canadá, não sei se você sabe disso, mas quando teve lá o dia D, os soldados canadenses foram os que mais estavam dentro do território alemão, eles tiveram que até pedir para eles pararem de avançar, né? Aí acontece, o que a gente sabe é o seguinte, a única forma da Alemanha vencer a guerra seria conseguindo o petróleo do Cáucaso e conseguindo manter a guerra até o período de conseguir uma bomba nuclear. O problema existe a possibilidade dos Estados Unidos conseguir antes, porque o programa Manhattan ele começou em 39. Eles conseguiram a bomba atômica em 45, se não me engano, né? Então, os alemães, se eles conseguirem vencer a guerra, cara, eles teriam que conseguir fazer um projeto Manhattan alemão, que a gente não sabe se eles nem começaram, né? Acho que nem começaram, né? Eles teriam que fazer em tempo rápido, né? Fazer testes, assim, alucinantes. Então, já tá aí um outro problema, né? Eles poderiam até conseguir a bomba, mas vai que os Estados Unidos conseguem primeiro.
só seria possível se eles tivessem tido a mesma visão que os americanos tivessem. Começassem no início da guerra a desenvolver isso e com foco completo, sabe, essa vai ser a nossa cartada para vencer a guerra. Então você só mantém as suas posições, desenvolve a bomba atômica, tem ela antes de todo mundo e ganha com a bomba atômica. Usa em um país ali, usa na Inglaterra, por exemplo, e ameaça os outros para que eles assinem rendição. Mas é o único cenário, se tivessem pensado bem no começo. Mas outro problema é que os alemães foram muito burros, eles ter expulsado cientistas judeus dos Estados Unidos, né? Aí basicamente eles, poxa, entregaram o maior patrimônio que eles tinham, o patrimônio intelectual, para os inimigos deles, né? Eles perderam Tem um livro muito bom sobre isso, cara, é um livro do Louis Marshall, que chama Os Conquistadores do Mundo, que fala sobre esse processo. Segundo ele, quem mais contribuiu para o plano da bomba atômica americana eram os cientistas que levaram estudos feitos na Alemanha para lá. Então a Alemanha entregou boa parte do seu plano atômico de bandeja para os Estados Unidos, mas também é uma coisa que era parte do plano de governo. A Alemanha era intrinsecamente antisionista, não dava para você manter cientistas judeus dentro do seu país. Aí não tem como, né, meu? Não tem mais como vencer. Mas então, quando a Alemanha estava sendo invadida em 1954, já existiam vários protocolos, né, de que em caso de invasão eles teriam que ficar do lado dos americanos. Sabe disso, né? Eles fizeram um acordo, né? Desculpa, você pode repetir, a última frase cortou aqui, foi mal. Já existia o protocolo do alto generalato alemão de que em caso de invasão eles preferiam ficar do lado dos americanos, entendeu? Entregar contra os russos, né? Então entregar os cientistas para os americanos, entregar segredo de guerra para os americanos, entregar tudo para os americanos, né? O que aconteceu na prática? Quando eles iam ser julgados, eles preferiam ser julgados pelos americanos. O Patton, inclusive, todos os soldados da elite do partido, ao ser julgado, sempre pedia que o Patton estivesse presente, porque ele era tido como o cara mais racional ali. Uma vez que a guerra foi perdida, ficar do lado americano era sempre muito melhor do que do lado comunista. Até porque a Alemanha era de esquerda e os Estados Unidos também era. Mas então, tô brincando, tá, gente? Isso é uma piada, o pessoal vai falar aqui, entendeu? Mas então, entendeu? Aqui, você quer que o PT volte, Knut? Você não pode criticar o Bolsonaro, o Menefrego, senão o pessoal vai falar, você quer que o PT volte? Não, eu não quero que o PT volte. É por isso que eu critico o Bolsonaro, entendeu? Eu não quero que o PT volte. Se vocês continuarem com o governo dando cabeçada aí, né? O PT vai voltar, amigo. Eu não vou votar no PT nunca, né? Mas beleza. Prosseguindo aqui, vou falar do primeiro cenário, que é o cenário em que a Alemanha consegue a bomba atômica. Alguém ia ter que usar primeiro, né? Quem que você acha que ia usar primeiro? Só a Alemanha tem bomba atômica ou os dois têm? Os dois têm. Não tem nenhum cenário que os Estados Unidos não tem bomba atômica. A gente tá falando do cenário que a Alemanha tem e os Estados Unidos usam também. O problema da Alemanha usar em outro aliado é que ela abre mão para os Estados Unidos usar como retaliação. Então, se a Alemanha usa uma bomba atômica em Londres, os Estados Unidos usa em Berlim como retaliação à bomba de Londres. Isso causa um problema. O primeiro ataque teria que ser aos americanos, só que o risco é muito maior porque a defesa americana antiaérea era forte, eles tendo desenvolvido a bomba atômica, eles saberiam como se defender da bomba atômica. Sim. Complica. Então, complica bastante. Depois tem que levar em consideração que naquela época não existia míssil interbalístico continental. Logo, a única forma de você usar a bomba atômica é através de bombardeio, né? Com avião. Com avião. E você sabia no avião, atravessar o Atlântico. Não tem a mínima chance deles usarem contra os Estados Unidos, né? Então eles teriam que usar em algum país, ou em Londres, óbvio, né? Já seria difícil usar, porque eu tenho que vencer muitas batalhas aéreas até conseguir chegar lá, né? Então, sério, a Alemanha conseguiu usar uma bomba atômica, eles iam ter que usar em alguém, cara. Eles iam ter que usar. Em quem que eles vão usar? Na Inglaterra, é a única opção. Tem um outro cenário aí, cara, que viaja muito, mas tem um cara chamado Charles Lindbergh, que ele foi o primeiro homem a atravessar ele fez um voo solitário transatlântico, a primeira pessoa a fazer isso na década de 20 ainda. Esse cara, ele concorreu à presidência nos Estados Unidos, mas ele não ganhou. Esse cara, ele era eugenista e era apoiador do nacionalsocialismo ferrenho, mesmo sendo americano, e falava isso em campanha. Os Estados Unidos, por incrível que pareça, tinha um partido nacionalsocialista grande, tinham apoiadores lá dentro. O Brasil também tinha, o Brasil tinha o maior partido nacionalsocialista fora da Europa. E um cenário seria esse cara ganhar e os Estados Unidos entrar do lado da Alemanha. Mas amigo, quantos votos esse cara teve na eleição de 40? Quantos votos esse cara teve? Não vou saber de cabeça, né, cara? Foi mal. Não foi... Se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães, amigo, entendeu? Tem que chegar e falar coisas plausíveis aqui, amigo. Tipo assim, chegar um cara que teve menos de 1% dos votos. Falar, se esse cara tivesse 51% dos votos, poxa, isso é muito improvável, né? Mas beleza. Coisa que entender,
O Lindenberg. Se eu fosse presidente do Brasil em 2018, né? O Brasil tá ganhando essa crise, né? Talvez não, né? Ou seja, mas quantos votos eu tive? 0, né? Quantos votos o Bolsonaro teve? 57 milhões, entendeu? Então a diferença entre 0 e 57 milhões é muito absurda pra gente fazer uma análise dessa, né? Aí acontece. Acho que a Alemanha tem que soltar uma bomba na Irlanda, alguma coisa assim, entendeu? Porque provavelmente seria mais fácil invadir por lá, né? Do que... Porque a Inglaterra está completamente guarnecida, né? E aí, uma vez... Porque foi a mesma coisa que os Estados Unidos fez. Ele não soltou a bomba em Tóquio. Ele soltou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, né? Que, por sinal, era uma cidade mais cristã do Japão. Você sabe disso, né? Sim. Você acha que foi de propósito? Você acha que sim pela maçonaria, aposto. Claro que eu acho. Mas... Claro que eu acho que foi de propósito. É óbvio. Mas não considerando a maçonaria, eu consigo ver também uma razão política por trás de não ir para Tóquio. Correr menos risco e passar a mensagem sem destruir um lugar que vai ser seu caso você consiga passar a mensagem. Sim. Então, basicamente, o Brasil, o H ia soltar a bomba lá. O problema é o seguinte, o H, em 1945, ele já estava muito mal, ele estava usando cocaína nos olhos, a saúde dele estava muito mal, provavelmente ele não teria mais do que 2, 3 anos de vida, né? Então ainda teria o problema de quem que seria o sucessor do H, né? Isso poderia dar um problemão, né? Esse é o grande problema do nacionalsocialismo alemão, ele não pensou nisso, na Itália também não pensou. Outros países que desenvolveram melhor isso, a questão do sucessor, tiveram partidos mais duradouros. O caso do partido japonês, o Mosley na Inglaterra, que ele tinha todo um esquema de como seria eleito por meio de votos, o cara, quanto mais tempo ele tivesse no partido, mais chance ele teria. Tinha um processo criado para sucessão. Na Alemanha isso não era nem pensado, então provavelmente ficaria pro líder militar, e o cara ia indicar alguém, ia ser por indicação. Virava meio que uma nova monarquia, o cara ia falando, é aquele ali, agora aquele ali até... Mas o H não tinha filho, cara. Ele não tinha filho, amigo. Sim, tô dizendo, seria por indicação até você estabelecer de alguma forma uma linhagem, falar, agora são esses caras aqui, até alguém fazer uma coisa grande e o filho daquele cara vai seguir, para de ser por indicação, seria a única forma. Tá. Mas a sucessão era um grande problema. Tá, aí é um grande problema. Teria 2 problemas se a Alemanha vencesse essa guerra, né? Um é como que eles iam ocupar, aliás, como que seria esse acordo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos iam pedir, eles iam devolver a França? Eles iam devolver o espaço vital? Eu duvido que a Alemanha ia aceitar perder o espaço vital. Eu acredito que eles devolveriam a França de boa, né? Mas provavelmente eles iam conseguir ficar com Paris, coisa assim, né? O resto da França pode ficar com vocês, mas a gente quer ficar com o norte da França, coisa assim, entendeu? Ou eles fariam o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial com eles, devolveriam com uma taxação absurda. Tipo, metade do que você produzia é nosso, como reparação de guerra por 50 anos. Sim. Mas, de qualquer forma, a Guerra Fria, que hoje, nesse nosso universo, a gente teve com a União Soviética, a gente teria com a Alemanha, né? Entre Estados Unidos e a Alemanha. A gente com a diferença de que eu acredito que a Rússia, nesse cenário, não teria bomba atômica. Porque a Rússia tem bomba atômica por causa da espionagem que eles deram para os russos, né? Eu acredito que aquele casal Rosenthal deu para os russos, né? O segredo da bomba atômica. Eu acredito que nesse cenário que a gente está falando que a Alemanha tem bomba atômica, eles não precisariam dar para os russos, né? Porque a Alemanha já daria, né? Já teria a bomba, né? Então... Acabando a guerra, então, a Alemanha vai estar no topo ali da Europa, os Estados Unidos vai estar liderando o resto do mundo, está nas Américas, não foi diretamente atacado. A Inglaterra não foi invadida. Isso, a França destruída, pagando tributos. Você acha que a União Soviética tomaria lado na Guerra Fria ou a União Soviética ia se isolar e vir mais pro Soviética que a gente tá falando? A União Soviética é dilacerada, né, cara? Não existe a União Soviética. Não faz sentido ter a União Soviética depois da guerra. Porque a União Soviética provavelmente ia ser desintegrada, né? Porque, por exemplo, a União Soviética tem um esquema de cascata que ela vai criando novos governos. Por exemplo, a União Soviética foi essencial no Mao chegar ao poder na China, depois eles romperam, mas no processo de crescimento do Partido Nacionalista Chinês Comunista, a União Soviética foi importante. Aí o Mao no poder, ele apoiou o Ho Chi Minh no Vietnã, apoiou o Pol Pot no Camboja, e aí se a gente olhar a geopolítica do mundo pós-Segunda Guerra, é muito pela União Soviética influenciando outros países, e todos esses países não seriam comunistas. A gente ia ter uma mudança completa com a vitória da Alemanha. Aí que interessa. Provavelmente quem estaria influenciando os países não seria a União Soviética, seria a Alemanha, entendeu? Aí teve uma dualidade entre liberalismo e nacionalismo no mundo, entendeu? E não entre comunismo e liberalismo, entendeu? Um outro ponto não existiria um Che Guevara, por exemplo. Não existiria. O que a gente teria em consideração, por exemplo, a União Soviética não existiria, seria desintegrada, ia haver a Cazaquistão, o Uzbequistão, o Camba 4,
e o que sobrou da Rússia ia virar uma monarquia, voltar para ser monarquia ou virar uma república, entendeu? Só que acontece, boa parte da Rússia que a gente conhece seria a Alemanha, entendeu? E a Alemanha ia começar o plano eugênico dela. Eles tinham aquele plano deles, né? De espaço vital, de transformar os eslavos em escravos, né? De fazer uma grande plantação no leste europeu. Provavelmente eles vão fazer grandes colônias agrícolas, né? Como eles tinham feito no Rio Volga, no resto do leste europeu. Basicamente isso que eles vão fazer, né? Uma das mudanças que a gente teria, que vale colocar aí, é a questão racialista também, porque o que esses partidos defendiam, Mussolini não tanto, porque Mussolini mais uma vez queria colocar os etíopes como italianos que fizeram parte do território, mas como a Alemanha seria a vitoriosa, a ideia da Alemanha é que se você tem miscigenação, você tem mistura de povos diferentes, você enfraquece aqueles povos, então você tem que ter o povo que é dono do espaço vital hegemônico dentro daquele território. Por exemplo, se você tem um homem nigeriano que tem um filho com uma mulher sueca, o filho deles não vai ser nem nigeriano nem sueco, ele não tem uma cultura máter. Por não ter a cultura máter, ele é influenciado pela cultura vigente, no nosso caso a cultura americana. Então, o que a gente teria provavelmente era um sistema oposto ao da globalização e da miscigenação do mundo que a gente teve. A gente ia ter o crescimento de países nacionalistas, hegemônicos, e aí, obviamente, seria muito difícil em países como o Brasil, por exemplo, país de terceiro mundo, mas na Europa isso aconteceria, na África isso aconteceria, e o desenvolvimento da África também seria completamente diferente. A gente veria até racialmente, uma formação completamente diferente do mundo que a gente tem hoje. Tá, então o que eu consigo imaginar? Existiria eugenia, tá, no mundo, né? O que acontece? Eu acredito que a Alemanha, ela tentaria influenciar outros países, por exemplo, todo o processo que seguiu a Segunda Guerra, o processo de decolonização da África, né? E eu acredito que esse processo não aconteceria nesse cenário, né? Porque nesse cenário, o que vai acontecer com a África, né? Ela, ao invés de ela estar, por exemplo, França e Inglaterra eram os países mais poderosos, né? E eles eram os principais colonizadores, né? Nesse universo, né, a Guerra Fria já ia se dar logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque seria a Alemanha e Estados Unidos lutando para ficar com as colônias dos países, entendeu? Então provavelmente a Alemanha ficaria com as colônias inglesas, os Estados Unidos conseguiria pegar algumas outras colônias, né? E as colônias que a Alemanha ficasse, ela ia provavelmente fazer... eu não acredito que limpeza étnica, né? Porque o H, ele falava muito bem do que os Estados Unidos fez na ida pro oeste, né? Fazendo limpeza étnica com os índios, né? Ele elogiava bastante os Estados Unidos, né? Mas, se a gente for levar em consideração, os índios dos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, eles eram tipo menos de 6 milhões de pessoas. Já no leste europeu, tinha no mínimo 100 milhões de pessoas, né? Então, eu não acredito que seria possível fazer limpeza étnica por mais que ele desejasse, né? Que seria possível fazer limpeza étnica no leste europeu. Eu acredito que em algum momento ele ia tentar ser um pouco utilitarista, né? Criar um regime de castas raciais, né? Em que o alemão seria a raça superior nesses territórios, né? E seriam tipo os grandes senhores de terra, né? E os eslavos seriam os seus empregados, né? Seriam os fazendeiros, né? Que pagariam tributos para ele, né? Para os alemães, né? Já na África, eu acho que a Alemanha ia promover um grande êxodo de alemães para virar a elite econômica também desses países africanos, né? Eu acredito que a composição étnica do mundo seria muito alterada, né? Que provavelmente fatores como racismo, seriam muito mais presentes nesse mundo do que no atual realidade que a gente vive, né? Mas eu não acredito que seria... eu acredito que a gente viveria num universo pior, né? Mas eu acredito que em algum momento eles iam ter que relaxar a questão do racismo, entendeu? Porque eles iam ter que se enfrentar contra a realidade. Porque ao mesmo tempo que eles seriam racistas, os Estados Unidos não seriam racistas. Então os Estados Unidos iriam conseguir ganhar do ponto de vista moral e do ponto de vista utilitário. Os Estados Unidos era tão racista quanto a Alemanha. A gente está falando dos Estados Unidos de hoje em dia. Os Estados Unidos no pós-guerra era absurdamente racista. Eu não vejo muito assim não. Eu acho que o que aconteceria era a Alemanha teria muito mais lucro com esses países, eles sendo países nacionalistas étnicos, do que eles sendo países controlados. Porque não tem porquê fisicamente você dominar, fisicamente no sentido de colocar alemães na África, colocar alemães na Índia, só para ter pessoas lá. É muito melhor você ter o povo da Índia com um líder étnico identificado com os ideais nacional-socialistas de lá e ter uma aliança com ele. E ter sim, mas porque a Índia é ingovernável. A Índia é ingovernável. Agora, se você for pegar lá na Namíbia dá pra você fazer uma limpeza étnica e colocar só alemão. Como os alemães já tinham esse plano, entendeu? Eu acho muito difícil. Mas não teria porquê, vencendo a guerra, tendo a Europa a seu dispor, tendo territórios sobrando na Rússia, não teria porquê você tentar fazer isso na Namíbia.
Puxa, eu acho que eles vão fazer. O nosso amigo aqui fez um comentário que eu acho muito pertinente. Ele falou que a série O Homem do Alto do Castelo mostra um cenário que do mundo caso o Hitler ganhasse a guerra. Esse cenário é impossível, que mostra que o H venceu os Estados Unidos e a Inglaterra. Esse cenário é impossível. Impossível. Ele tirou da bunda dele esse cenário, né, o amigo? A gente viu aqui como seria difícil isso acontecer, né, Concordo. Foi feito ali pra série, pra vender a série, mas não é realista de nenhuma forma. Tá, então vamos lá, meu filho. Como que você vê o cenário atual, como seria 2020, caso a Alemanha tivesse vencido a guerra? Fala pra gente. Ok, vou só... Levando em consideração que do mesmo jeito que houve a queda do Muro de Berlim, do mesmo que houve a queda do socialismo real, provavelmente aconteceria a mesma coisa com a Alemanha. Mas prossiga. Tá bom, recapitulando, a Alemanha domina a Europa, a Alemanha está na Guerra Fria com os Estados Unidos, não existe mais comunismo, não existindo comunismo você não vai ter Vietnã, não vai ter Camboja, não vai ter Laos, não vai ter nada disso. Não teria... O que eu acho que aconteceria em 2020? Nesse período todo, nós teríamos o ressurgimento do nacionalismo pelo mundo. Existiriam núcleos nacionalistas individuais. Alguns deles dariam certo, outros não dariam certo. A Guerra Fria aconteceria entre Estados Unidos e Alemanha, e tem um processo que aconteceu entre Rússia e Estados Unidos, que é, como eles estão numa Guerra Fria e a guerra, você está tentando disputar quem tem mais poder, quando um país se desenvolve, ele puxa o outro. Então, os dois vão crescendo exponencialmente e vão deixando todo mundo para trás. Inclusive, uma das táticas dos Estados Unidos para quebrar a União Soviética foi isso. Eles começaram a investir muito em tecnologia, começaram a investir muito em poderio militar. A União Soviética não conseguiu acompanhar, quebrou economicamente, e eles saíram vencedores. Então, acho que esse mesmo processo aconteceria entre Estados Unidos e Alemanha. E por estarem numa guerra onde a Alemanha teria mais recursos, tendo anexado a União Soviética e tendo esses pactos internacionais, ela teria mais recursos do que a União Soviética teve para lutar com os Estados Unidos, nós teríamos um crescimento tecnológico muito grande, coisa que a gente não pode imaginar hoje. A gente já teria avançado a tecnologia nesse ponto. Eu acho que os Estados Unidos, a partir de um momento, ele ia adotar como bandeira o liberalismo econômico, e a Alemanha ser colocada como um país mais conservador, mais preso às tradições economicamente e socialmente, quando os Estados Unidos era mais liberal. A guerra seria dada dessa forma. A guerra de propaganda é uma coisa também que a gente tem que pensar, porque o que aconteceu com os Estados Unidos e a União Soviética é que os Estados Unidos meio que dominou a propaganda no mundo todo. Os Estados Unidos tinham os seus super-heróis, tinham os seus filmes, tinham o Rock Balboa batendo no Ivan Drago na TV do mundo inteiro, todo filme tinha uma bandeira americana, então eles venceram a guerra. Era muito mais legal para uma criança nascida em 1980 a imagem americana do que a imagem soviética. Eu acho que isso não aconteceria com a Alemanha vencendo, porque a propaganda nacional-socialista era muito forte, eles preocupavam muito com isso, a estética. Então nós teríamos também uma guerra de narrativa, uma coisa que a gente está vendo hoje, a gente teria entre esses dois lados. Eu acredito, não vai parecer que eu estou falando isso porque eu apoio o fascismo e ele está ali próximo do nacional-socialismo, mas eu acredito que nesse novo cenário a Alemanha seria muito mais forte que os Estados Unidos. Seria uma guerra e eles partiriam na frente. Eu acredito que hoje a Guerra Fria ainda existiria, os Estados Unidos não seria completamente derrotado, mas ele correria por trás, ele não bateria de frente, não, ele seria ali a força contrária ao grande regime que está no poder, que seria o nacional-socialismo alemão e os estados nacionais do mundo todo. Tá, então nesse ponto a gente vai discordar pra caramba, né? Eu acredito que... Uma vez eu vi um software, né? Um matemático, ele fez um software que estudou vários cenários entre a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, né? E ele fez todos os cenários possíveis. Se houvesse vitória no Vietnã, se houvesse derrota no Vietnã, mudou todas as variáveis no computador, né? É um software, né? Que analisava quem venceria uma Guerra Fria, né? E o que ele descobriu foi o seguinte: os Estados Unidos sempre venceriam a Guerra Fria contra a Rússia. Por quê? Porque em qualquer cenário os Estados Unidos tinham mais poder econômico que a Rússia. Por quê? Porque ele tinha mais mercado que a Rússia. A esfera de influência russa era menor do que a esfera de influência americana. E aí o que ele fez? Ele mudou uma variável. Ele falou assim: vamos colocar os Estados Unidos como comunista e a Rússia como capitalista. Porque o pessoal acha que os Estados Unidos venceu a Guerra Fria porque era capitalista. Porque o capitalismo é melhor para a economia, né? E aí o que ele descobriu? Que mesmo se os Estados Unidos fosse comunista, ele venceria a Guerra Fria do mesmo jeito. Porque mesmo como comunista, ele teria mais esfera para comércio internacional do que a Rússia. Então, conforme ele fosse fazendo evoluções tecnológicas e aumentasse seu aparato militar, ele ia obrigar a Rússia capitalista a fazer o mesmo, só que a Rússia capitalista não teria dinheiro para bancar. Logo, quando chegasse aquele ponto em 1985, em que o Ronald Reagan começasse a especular sobre a Guerra das Estrelas, aquele programa espacial que ia custar bilhões de dólares para levar a Guerra para as Estrelas, para interceptar as bombas
nucleares lá de cima, né? Obviamente, nesse período, nossa realidade, os russos pediram arrego, né? Provavelmente, nesse outro cenário, os alemães fariam o mesmo. Por quê? Se você vai... Olha só, o que eu quis dizer é o seguinte, tá? O que importa não é ser capitalista ou comunista, o que importa é a sua esfera de influência, né? A esfera de influência nesse cenário em que a Alemanha vence a Segunda Guerra, né? Vence entre aspas, né? Porque não tem como eles vencerem muito. É uma esfera ainda menor do que a americana. O liberalismo, aí teria que ver como que eles iam vencer a guerra na África, né? Mas de qualquer forma, a maior parte do mundo livre ainda seria sob influência americana. Os Estados Unidos ainda teria a influência da América Latina, né? E a gente tem que ver como que o Japão ia se identificar nesse ponto. Se o Japão ia... Se a gente falou da Alemanha, né? A gente não falou do Japão, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade do Japão vencer a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Os Estados Unidos iriam passar por cima do Japão em qualquer circunstância, entendeu? Então, concorda comigo, né, o Menefrego? Concordo. Entendeu? Isso eu concordo. A não ser que a guerra acabasse antes dos Estados Unidos conseguir fazer isso e ainda desse tempo de não, o Japão. Não, esse cenário não é o cenário que a gente está desenhando. A gente está desenhando um cenário em que a Alemanha consegue a bomba atômica a tempo para conseguir barganhar com os Estados Unidos no tratado de paz, né? Então, nesse caso, não teria como. Então, logo, o Japão ia perder a guerra, provavelmente a gente teria o Japão e toda a Ásia, e assim como Índia, na esfera de influência dos Estados Unidos. Logo, com o tempo, ou a Guerra Fria ia acabar, né? Porque a Alemanha ia acabar tendo algum tipo de revolução, algum processo interno, né? Porque, olha só, ia ser um grande problema como que a Alemanha ia lidar com a repressão dos povos que estavam ali dentro, entendeu? Eu acho que isso ia dar um grande B.O. Porque na União Soviética eles tiveram aquela primavera de Praga, né? Quando os povos da cortina de ferro começaram a se rebelar. Num regime racialista, como a Alemanha estava querendo impor, provavelmente isso ia acontecer muito antes. Ia ser muito mais caro para eles impor um governo ali no leste europeu do que foi para os russos, né? Se bem que os russos fizeram a mesma coisa que os alemães diziam que iam fazer. Se você for reparar, durante o nosso período de 1950 até 1980, a Rússia enviou milhões de russos para os países da cortina de ferro, né? Que hoje, depois viraram minoria étnica. Inclusive, o plano do Vladimir Putin é reunir esses países, né? O pessoal lá da Ucrânia, o pessoal da Bielorrússia, né? Para que eles voltem para a Rússia, né? Então, eu acredito que na possibilidade de haver uma guerra fria entre Estados Unidos e a Alemanha ia perder em algum momento, né? Só que eu acredito que também seria como aconteceu, eu acho que perderia sem guerra, né? Assim, é o que eu gostaria de imaginar. Mas eu acredito que haveria um grande impacto cultural disso tudo, tá? Eu acredito que conceitos como racismo, como eugenia, seriam muito mais presentes no nosso dia a dia, né? É a minha percepção, posso estar errado. A diferença cultural, cara, você acha que culturalmente o mundo seria como hoje em dia? Cara, então acontece. No mesmo caminho? Provavelmente a gente não teria o cinema, o polo cultural não seria só americano. Provavelmente seria dividido, né? Porque o cinema russo era muito ruim, né? Eu acredito que os alemães teriam uma predileção maior ao cinema. A gente teria acho que a língua mater do mundo não seria só americana, né? Até pelo fato do russo ser uma língua muito difícil de ser aprendida, e o alemão ser um pouco mais... Até por ser parecido com o inglês, eu acho que seria mais comum as pessoas falarem alemão e inglês também, né? Eu acredito que seria comum ter livros alemães, acredito que a história... o grande problema seria o Holocausto, né? Seria o grande problema. Acho que isso seria um grande ponto de guerra cultural que existiria entre negadores do Holocausto uma coisa que é certa nesse universo é que não existiria Estado de Israel. Concorda, né? Concordo. Então não existiria. No máximo existiria o que era o plano do nacionalsocialismo antes do início da guerra, um Estado judeu em Madagascar. Exatamente, você sabe disso, né? Eu falei aqui, o pessoal achou que é novidade, né? O plano inicial do H não era exterminar os judeus, né? Ele só foi falar isso do decorrer da guerra, né? O plano inicial é expulsar os judeus para Madagascar, para eles fazerem um Estado étnico lá, né? Eu acho que seria muito complicado porque Madagascar não é pouco povoada, né? Então haveria conflito lá também, provavelmente, com o pessoal de Madagascar, né? Mas assim, eu acho que seria menos conflito que existe hoje com o povo palestino, né? Concorda? Você falou conflito com o pessoal de Madagascar, eu lembrei do filme Madagascar e fiquei imaginando a briga. Chegar, enfim, vamos lá. Mas assim, de qualquer forma, haveria esse conflito entre se o Holocausto ocorreu ou não, né? Sendo travado. Sim, um outro ponto que a gente quer levar em consideração é que do mesmo jeito que a Guerra Fria estimulou partidos de comunistas no Ocidente, né? É bem possível que houvesse uma guerra, né, política, né, do mesmo jeito que hoje existe direita e esquerda aqui na América Latina, em que houvesse a divisão aqui no Brasil, não seria entre um país de um partido conservador, tipo PSL,
em um partido de direita como o PT, e sim a divisão entre um partido ligado aos Estados Unidos e outro partido ligado aos alemães, né? É possível, né, que isso possa acontecer, né? Isso pode acontecer em todos os países da América Latina, né? Até o Brasil, por exemplo, ele tinha um movimento chamado integralismo, que ele era muito identificado com o fascismo italiano e ele não tinha a questão racial em momento algum. O integralismo não acredita em nenhum tipo de hegemonia ou racialismo. Ele defende, inclusive, que a força do povo brasileiro é a miscigenação, que é completamente oposto ao que a Alemanha defendia. Então, até essas questões assim menores seriam levadas em consideração. O que valeria mais a pena para a Alemanha? Incentivar o integralismo, que já era formado, que já era forte, que tinha ali rixas com o Vargas, mas era um partido grande com eleitores, ou criar um novo partido com uma base nacional-socialista que eles tinham no sul do Brasil e tentar fazer também um poder hegemônico racialista dentro do Brasil. Esses territórios, eu acho que o grande problema que eles teriam geograficamente é como lidar com o terceiro mundo. Porque na Europa é muito fácil você chegar para a Alemanha e falar, nós alemães vamos dominar esse país, porque nós somos alemães, nós estamos no nosso território onde nós somos maioria. Mas quando você vai fazer isso no Brasil? O Brasil, 90% do povo é pardo e você não tem uma hegemonia racial, não sei que você vai para as colônias lá do sul do Brasil isoladas, mas acho que seria um grande problema e aí eles perderiam muita força, porque é muito mais fácil a ideologia americana liberal funcionar num país como o Brasil, funcionar em países miscigenados do que o ideal alemão. É uma outra questão que entraria aí. Como eles lidariam com isso? Como eles lidariam com a miscigenação pelo mundo? Por mais que eu acredite que a Alemanha fosse perder essa Guerra Fria, a gente, do mesmo jeito que a Rússia perdeu a Guerra Fria, a gente viveria sobre a influência dessa bipolaridade, né? Então a gente veria uma cultura alemã forte no Brasil, a gente veria partidos de orientação nacionalista fortes no país, revezando. Provavelmente o primeiro Sagasti seria presidente em algum momento da história, né? Ou ele ou outro integralista, né? A gente veria um mundo diferente, né, do que a gente vive hoje, né? O Benefrego. Sim. Então toda certeza a gente viveria. Aí você que ouviu agora, você viu os dois lados discutindo, toma sua decisão, mas que seria diferente, seria diferente. Tá, então muito obrigado por ter participado, meu filho. Gostou de participar do podcast? Você, cara, falar uma coisa aqui, desculpa, toma 2 minutos rapidinho. Claro. Eu conheci o GadoCast há um mês atrás, mais ou menos. Um amigo meu me mandou aquele episódio sobre o web namoro com o Beta Pobre. E eu fui ouvir, cara, eu tava num momento muito zoado. Tipo, eu tinha parado o meu podcast, eu não tava muito bem de cabeça, tava mal. E, cara, aquilo me fez muito bem. Eu queria te agradecer aqui publicamente. Eu fiquei muito bem ouvindo aquilo. Eu gosto de podcast, de ouvir podcast. E eu vi aquilo, me fez acreditar de novo na plataforma. E o meu podcast, eu tenho um podcast chamado Menefrego, ele voltou uma semana depois por influência do seu, porque eu vi o jeito que você fazia. Eu falei, cara, que foda. Olha, o sentimento que eu tenho ouvindo esse cara, eu quero passar para as outras pessoas. E o Menefrego voltou depois de um ano parado por isso. Então eu queria te agradecer. E você, ouvinte do Menefrego que veio até aqui e ouviu esse episódio, ouça o GadoCast, tem centenas de vídeos. Esse cara, ele faz 20 podcasts por dia, ele não gosta. E é muito bom, tem diversos assuntos, tem desde mercado sexual de tal país, tem uma série muito boa com Pintacilgo, que ele fala da Matrix. Ouve, cara, clica aí no GadoCast, pode ouvir, recomendo, é muito bom. Eu queria te agradecer aqui publicamente, porque você me ajudou muito e me deu força para continuar fazendo isso aqui. Valeu, Knut, muito obrigado aí, cara. Deus te abençoe, amigo.